Você está escutando o Florecast, o podcast do Florescer. Olá, agraciadas e favorecidas! Vocês pediram e aqui estamos! Sejam muito bem-vindas ao Florecast, podcast do Florescer. Nós preparamos essa primeira temporada com muito amor e com muito carinho, como tudo que nós fazemos para vocês. A primeira temporada do Florecast terá 14 episódios sobre temas divertidos, relevantes e com a participação especial de convidadas e convidados maravilhosos. Então gostaríamos de convidar também os homens a nos acompanharem nas nossas redes sociais e a ouvir o nosso Florecast. Então, enquanto escuta esse episódio, aproveita para seguir o @Nosso Florescer no Twitter e Instagram. E não se esqueça de seguir nossas colaboradoras também. Nas redes sociais do Florescer, nós realizamos sorteios, postamos devocionais, indicação de livros e trechos dos estudos que são compartilhados nos nossos grupos de estudo no WhatsApp e Telegram. E também vamos anunciar o lançamento de cada podcast. Fique ligada, não perca nenhum episódio. Tenho certeza que você vai amar e ser muito edificada ou edificado. Nosso podcast também é para os homens, viu, meninos? Não precisam ficar se sentindo de fora. O grupo de estudo não, mas o podcast pode ouvir à vontade e recomendar, compartilhar. Compartilha no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais e queremos ouvir o feedback de vocês. Então é muito importante que vocês ouçam e comentem com a gente no Twitter, principalmente, o que é que vocês estão achando, dúvidas, comentários, enfim. Estamos muito felizes com essa nova fase, com esse novo projeto do Florescer e vocês todas fazem parte dele. No episódio de hoje vamos começar com o básico. O que é o Florescer? De onde surgiu? O que nós queremos com o Florescer? Qual é a nossa experiência até aqui? Sim, já está fazendo um ano desde que o Florescer foi lançado e passou tão rápido. Nesse ano, tanta coisa aconteceu e a gente recordou muitas das nossas lembranças boas, ruins, falamos das dificuldades, da nossa intenção, como funciona, enfim. É um papo aqui entre as administradoras que visa explicar para vocês um pouco mais sobre o que é o Florescer e como nós estamos aqui para servi-las. Então, quer saber mais? Vem com a gente! Oi, eu sou a Karina, tenho 26 anos, moro em João Pessoa e frequento a Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Oi, eu sou a Sara Duarte, tenho 16 anos, sou de Teresópolis e congrego na Igreja Evangélica Pentecostal Restauração Divina. Oi, eu sou a Mariana, eu tenho 19 anos, moro em Orlando, na Flórida, e faço parte da Primeira Igreja Batista de Orlando. Oi, eu sou a Natane, mas todo mundo me conhece como Nina, tenho 20 anos, moro em Brasília e faço parte da Comunidade Internacional de Adoradores. Oi, meu nome é Raíssa, tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro e faço parte da Igreja Evangélica Jesus Filho de Deus. Oi, eu sou a Sara Sharon, tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro e congrego na Igreja Batista Central em Jacarezinho. Oi, eu sou a Gabriele Batista, tenho 22 anos e congrego na Assembleia de Deus em São Paulo. Oi, eu sou a Bruna Santini, tenho 24 anos, moro em Atlanta, na Geórgia, e frequento a Igreja Videira Atlanta. E nós somos o Florescer. Hoje nós convidamos todas vocês a entenderem um pouco do que é o Florescer, quem nós somos e o que nós pretendemos fazer no mundo virtual. Então, meninas, vamos conversar um pouco sobre como e quando o Florescer começou. Quem teve a iniciativa, por que teve a iniciativa de criar o Florescer, como que o nome foi escolhido, tem tantas histórias aí. Bom, gente, o Florescer surgiu de uma forma muito inusitada. Na verdade, tudo começou através de um grupo de web crente no WhatsApp. Foi lá que eu conheci a Raíssa Cardoso, a Rai, e eu enviei um print sobre alguns assuntos teológicos que eu tinha a estudar naquele mês. E a Raíssa me mandou mensagem, ela se interessou pelo assunto e perguntou se nós poderíamos estudar juntas. A partir disso, eu logo topei e sugeri que criássemos um grupo voltado para mulheres assim, para nós aprendermos mais e crescermos em Deus, desenvolvendo esses assuntos juntas.
Exatamente como a Sarinha falou, na realidade o meu objetivo era estudar apenas com ela. E aí a ideia de abrir para o público e chamar outras meninas foi da Sarinha. A ideia foi totalmente dela, de criar o Florescer e abrir para outras meninas participarem dos nossos estudos. E aí ela teve essa ideia, chamou a Bruna, as outras meninas, as outras colaboradoras, e aí o Florescer tomou toda essa proporção que nem nós mesmos esperávamos. Visando isso, essa conversa que eu tive com a Rai, nós decidimos juntas criar esse grupo, com esse propósito realmente de aprendermos mais sobre a palavra, de ser um conhecimento mútuo, sabe? De compartilharmos juntas de verdade. Aí eu criei o grupo, chamei algumas meninas que eu conhecia, inicialmente foi a Bruna Santini, a Raíssa Cardoso, que estava junto comigo, né? A Amanda, a Sharon e a Midian. E nós criamos o hall de administradoras do Florescer. E eu lembro que quando a Sarinha me fez o convite, eu fiquei muito empolgada. Eu e as meninas, a gente ficou muito empolgada. Foi assim, uma das melhores fases do Florescer, porque a gente conversava muito, os nossos olhos brilhavam, a gente queria aprender muito da palavra juntas, né? Quando decidimos abrir para outras pessoas no Twitter, eu lembro que a gente ficou, tá, a gente precisa de um nome. Como vai ser esse nome? E aí, a Midian, que inicialmente não seguiu sendo administradora, ela participou desse começo e disse, gente, que tal o Florescer? E a gente ficou assim, é brega. Amamos, e vai ser Florescer. Então, não tem uma história muito assim, sabe? A gente só queria alguma coisa que fosse bonita e, por mais que às vezes pareça congresso de mulheres... Realmente. Realmente, parece congresso de senhoras. Roça de sarão. Ai, combina comigo. Bem bleiana. Amo. Exatamente. Então ficou esse nome lindo. A gente assustou muito, né, meninas, com o começo, assim, porque como a Rai falou, a intenção era fazer algo fechado, mas a gente foi tendo desejo no nosso coração de estender para outras pessoas que queriam aprender mais sobre a palavra. E a gente se assustou demais, né? Lembram que a gente postava o link e aí, cara, esgotava? Quando me chamaram, na minha cabeça, eu achava que seria um grupo pequeno, um grupo só, com no máximo 30, 40 mulheres, se conhecendo, se tornando amigas, compartilhando conhecimento. E já no início, a gente abriu um grupo e lotou, e abriu outro e lotou, e eu já estava perdida. E eu ficava, meu Deus, aonde a gente está indo? O que a gente está criando? E agora o Florescer tomou essa proporção que a gente tem hoje. É um grupo com quase 5.000 pessoas se conhecendo, aprendendo juntas. Eu me lembro claramente da proporção que isso tomou no Twitter. Eu vi as meninas falando sobre o Florescer e várias meninas comentando como estavam empolgadas. E até então, eu só sabia, eu não tinha entrado ainda no hall de administradoras, eu tava só, assim, realmente no Twitter. E eu via essa proporção enorme que estava tendo e o pessoal falando o tempo inteiro do Florescer. E meninas e meninos comentando na iniciativa, que era uma iniciativa muito linda. E aí eu entrei no primeiro grupo, isso bem no começo. Eu entrei realmente no objetivo somente de aprender e de estar ali junto com as meninas. E do nada já tinha 7 grupos no WhatsApp, o que foi, tipo, realmente foi algo que nós não tivemos meio que o controle sobre isso. Quando a gente viu, tava com 7 grupos já. Eu lembro como se fosse hoje. Eu nem tava aqui em Brasília, eu tava no Rio e começou aquela loucura no Twitter. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Eu não tava acompanhando muito o Twitter porque eu tava em viagem. Aí eu vi, alguém postou o link, não lembro quem, e eu entrei no grupo e tava aquela loucura. Era o primeiro grupo ainda, eu acho. E tava uma loucura e eu acabei saindo porque tava muita mensagem e eu fiquei agoniada. Só que aí, 2 dias depois, 3, não lembro quantos dias, a Bruna me chama pra fazer parte do Florescer. Isso porque a gente ainda tava como dupla de oração de outro grupo e aí a gente acabou se aproximando e ela me chamou. Eu fiquei muito surpresa quando ela me chamou, nunca que esperava isso e foi muito legal. E quando eu entrei foi aquela coisa assim, se eu não me engano tinha 2 grupos, 3 grupos, aí começou aquela loucura e a gente ficou questionando, será que a gente abre mais? Será que a gente não abre? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar 10 grupos, 11 grupos, meu Deus do céu, vamos migrar pro Telegram? Não, vamos ficar no WhatsApp mesmo, o que a gente vai fazer? Aí foi quando, se eu não me engano, a gente chamou a Gabi, a Karina e a Mari. Foi em agosto ainda, eu lembro que foi em agosto, eu tava perto assim do meu aniversário, eu lembro que a Gabi entrou, aí depois a Mari, a Karina, não sei se foi antes, aí que completou mesmo, aí fechou o grupo assim, ficou bem mais fácil de controlar, porque tinha mais gente ajudando a responder as mensagens e tudo mais. Engraçado que você falou que nos primeiros dias, né, Nina, que você entrou, você não conseguiu ficar porque tinha muita conversa, inclusive é por isso que hoje nós temos grupos de estudo e de chat. Exatamente, agora tem o chat.
7, bem mais fácil. Sim, foi uma loucura mesmo, porque realmente era algo que nós não esperávamos, sabe? Se eu não me engano, a gente divulgou o link no Twitter e no primeiro dia nós já lotamos 2 grupos. Então eram basicamente 400 meninas em um dia, sabe? Realmente, é porque como a gente foi falando sobre o grupo no Twitter, gerou muita curiosidade. As meninas queriam saber, meu Deus, é um grupo só pra mulheres, eu quero entrar, como é que faz? É pra falar de Jesus, é pra falar sobre a Bíblia. Então muitas mulheres brilharam os olhos e tiveram interesse em entrar no grupo. Nossa, assim, vimos nascer muitas amizades, né, do Florescer, mas a gente realmente não esperava tanto interesse, né? Foi muito lindo o começo, foi bem legal, com a rosinha no nome, todo mundo colocou, começaram a colocar pra fazer amizade, né, no Twitter e seguir umas às outras. Foi um momento bem bacana e a gente teve que saber quando parar, né, quando parar de criar grupo, porque era bem difícil, a gente não queria chamar muita gente, não conseguir lidar, não conseguir responder. Na minha cabeça, ficou ótimo ter fechado em 7 grupos, porque 7 é o número da perfeição. Então, ó, sucesso. Amém. Bíblica. Glória a Deus, aleluia, arrepiei. E eu acho que aleluias! O mais incrível foi que a partir do Florescer, muitos outros grupos de estudo surgiram também. Não só para meninas, mas também para meninos. Tinha o Cachau, né? Se não me engano, era esse o nome do grupo de estudo dos meninos. E tinha o Soma também, que foram iniciativas que acabaram surgindo após o Florescer. Após a ideia do Florescer. Então, muitas pessoas foram edificadas através da iniciativa dos grupos de estudos no mundo webcrente, né? Então, o Florescer tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, que um dia no Instagram, uma prima minha, que mora aqui perto de mim, viu o perfil do Florescer no Instagram, se interessou, entrou e saiu divulgando para um monte de gente. Então, um grupo que era no virtual acabou chegando até a minha igreja, e jovens da minha igreja começaram a participar. Então, muitas meninas da minha igreja estão hoje no Florescer, graças a essa repercussão que teve, tanto no Twitter quanto no Instagram. Que interessante. Gente, isso é muito legal, né? Furou ali aquela nossa bolha e começou a chegar nas pessoas até próximas a nós. Eu fico muito curiosa quando eu vejo isso acontecendo. Mas vamos explicar como funciona o Florescer. A gente contou um pouco da história, mas eu queria que a gente explicasse. Às vezes a pessoa não conhece, que está nos ouvindo agora. Se você está nos ouvindo agora e não conhece, não sabe como funciona o Florescer, é basicamente um grupo de mulheres para estudar sobre a palavra e para falar sobre a Bíblia, mas nós vamos explicar mais um pouquinho sobre como funciona. Nós temos 2 canais, né, o WhatsApp e o Telegram, e a gente vai explicar como que é fazer parte do grupo de estudos nosso Florescer. Então, no início, como as meninas falaram, eram só 2 grupos. A partir de várias meninas virem pedindo para entrar, a gente criou outros grupos e paramos no 7. Como que funciona? A gente faz um cronograma semestral, distribui as semanas para cada menina. Então, cada menina faz um estudo em cada semana, cada administradora. Tem a preparação dos estudos, enfim, cada uma individual. Tem meninas que divulgam até uma semana antes o estudo, se é baseado em algum livro da Bíblia, algum livro de fora, algum filme, alguma coisa, para irem estudando e se preparando para o estudo. Como eu já falei, é na quarta-feira, às 5 horas da tarde a gente manda, fecha todos os grupos de chats, que a gente tem 4 agora. Não, tem 3 agora, mas antes tinha 4. A gente fecha para ninguém falar mais nada, abre os grupos de estudos, que é o geral. E mandamos lá em todos os grupos, no WhatsApp e no Telegram. Acho que fica umas 2, 3 horas, 4 horas fechados para as meninas lerem o estudo, enfim. Aí depois, à noite, a gente abre o grupo para as meninas comentarem. Aí meninas comentam, tiram dúvidas, comentam, faz alguma pergunta que não entendeu. E isso, gente, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas são 7 grupos no WhatsApp, fora o grupo do Telegram, que é 1000 vezes maior do que o do WhatsApp. E a gente tem que ficar respondendo toda pergunta que aparece, ficar de olho nos grupos. Antigamente, a gente fechava o grupo no outro dia de manhã. Agora, a gente deixou um tempo a mais, porque como é muita gente pra falar, é muita demanda. Então, a gente demora um tempinho mais pra falar sobre isso. A criação do canal no Telegram facilitou muito a nossa vida, porque fica mais organizado, as meninas conseguem achar o estudo de uma maneira mais fácil. O canal ali é só para elas terem acesso aos recados e aos estudos. Então, elas entram ali no Telegram, veem o estudo que está liberado no canal, leem e fazem os comentários no chat. Então, isso ajudou muito mais a ficar organizado. No WhatsApp, a gente não tem essa possibilidade de fazer canal, então a gente teve que separar grupos de chat e grupos de estudo, como a Nina explicou, né? E eu acho válido comentar também que a gente fecha os grupos para manter o foco no
estudo, né? Então, como nós mandamos o estudo uma vez por semana, nós abrimos o grupo para discussão no mesmo dia. E como a Nina falou, a gente abre os grupos umas 4, 5 horas depois de mandar o estudo e, enquanto isso, nós fechamos o chat. O chat fica aberto a semana inteira para as meninas conversarem, a criarem laços e amizades umas com as outras, e o grupo fica fechado, o de estudo, no caso, fica fechado. Nós fechamos o chat quando mandamos estudos e abrimos o de estudo para discussão focado no assunto que foi falado no estudo, né? Então, essa foi a maneira que a gente encontrou para controlar as mensagens, controlar o foco, e tem muita menina que prefere não ficar no chat, porque, enfim, é muita mensagem, realmente são 4 chats que a gente tem hoje em dia, e são muitas mensagens. Então, tem meninas que preferem ficar só no grupo de estudo para realmente focar no estudo e não precisar ficar com muito grupo no WhatsApp e ficar com muitas mensagens, né? Então, é uma posição que a gente tem, uma possibilidade de escolher se elas querem ficar no chat ou não. Abrindo um adendo aqui, a gente teve a opção de fechar o chat, porque no início do Florescer, agora a gente deu uma controlada, só que no início era uma loucura os chats do Florescer. As meninas falavam demais o tempo inteiro. Eu lembro que a gente tinha que ficar em rotatividade. Gente, quem vai falar no chat hoje? Quem vai falar? Porque era muita mensagem. Tinha gente que não conseguia acompanhar. E quando chegava dia de estudo, as meninas esqueciam que tinham estudo e continuavam falando no chat. E a gente foi lá, aí falou, não, gente, o Florescer é um grupo de estudo. Então, o foco principal do Florescer tem que ser o grupo de estudo, porque o chat é tipo uma segunda opção, é pra vocês criarem laços, mas não é pra tomar o primeiro lugar, que é o estudo, enfim. E a gente tá virando outra coisa, tá virando grupo de conversar, de chat mesmo. E essa não era a intenção, nunca foi a intenção do Florescer, não era pra ser um grupo de conversas, era pra ser um grupo de estudo. E aí a gente tomou a decisão de toda vez que mandar um estudo, a gente trancar os chats, porque fica mais fácil e, sei lá, no outro dia a gente abre o chat e volta todo mundo a conversar de novo. A gente não vai impedir vocês de conversarem. Algumas meninas acharam ruim, outras saíram até do grupo por causa disso. Mas depois de um tempo a gente conseguiu controlar e elas entenderam que realmente o grupo é de estudo, então o foco aqui principal é o estudo, e o chat abre depois do estudo, depois que a gente tiver lido tudinho certinho, que fica mais fácil. Isso é bem importante, essa questão de trancar os chats também, porque as meninas acabam mantendo o foco no estudo, né? Quando elas mantêm o foco, a interação é maior. É bem importante também isso das meninas interagirem conosco, porque não é algo que nós apenas entregamos, sabe? Nós não apenas compartilhamos algo com elas, mas nós sentimos também elas compartilhando algumas coisas conosco. Eu aprendi muito, eu tenho aprendido muito através dos estudos do Florescer e das interações das meninas também, que às vezes somam com um comentário a respeito do estudo. A interação das meninas nos estudos são muito importantes, então para todas as meninas dos grupos de estudos que estão nos ouvindo, muito importante que vocês interajam com a gente, porque às vezes ninguém interage, a gente fica assim, cri, cri, será que alguém vai falar alguma coisa? Será que alguém vai perguntar alguma coisa? Meu Deus, e agora? Será que o meu estudo foi horrível? Meu Deus. Aí é um incentivo para nós, administradores. Então, né? é muito importante de vocês interagirem. Isso faz a gente crescer muito mais. O feedback ajuda muito a gente se direcionar, sabe? Entender o que elas querem ouvir, o que elas querem ler, o que elas estão precisando. Por isso que é muito importante que as meninas comentem. Sabe, gente, vocês estão ouvindo aí, a gente conversa, fala como é que foi o estudo. A gente sempre recebe sugestão, né, de temas pra fazer. Isso ajuda muito, né? Ajuda demais. Ajuda muito o feedback de vocês. Então, por favor, leiam e comentem. Não precisa ficar com vergonha. O bom de ser, às vezes, no WhatsApp, o bom é que muitas meninas que eram mais tímidas acabaram falando, poxa, como aqui tem um pouco menos gente, é melhor pra eu me abrir e falar o que eu pensei. Tem muitas meninas que acabam desabafando, falam, poxa, eu tava passando por isso essa semana, foi muito bom ler esse texto. E o Florescer é interessante porque ele não é tão impessoal quanto um texto que você lê num blog, mas também não é só interação como qualquer outro grupo de WhatsApp. A gente quer sim incentivar a interação. A gente quer sim que surjam amizades dos chats. Só que a gente não pode se esquecer que o nosso foco são os estudos, né? Nós não conseguimos regular tudo que acontece no chat, né? De responsabilidade de cada um que tá ali, mas a gente supervisiona. Só que de qualquer maneira, o nosso foco são os estudos. Aprender juntas, criar amizades, isso é muito bacana. Bom,
Bom, o Florescer não tem líder, não tem dona. Hoje nós somos em 14 meninas. Todas as decisões, todos os projetos, todos os planos que a gente quer colocar, né, no Florescer, a gente entra num consenso. Então, nós temos um grupo no WhatsApp e também no Telegram, onde cada administradora pode mandar suas sugestões e enfim. Só que dentro do Florescer, algumas meninas se sentem mais à vontade, né? E têm habilidades específicas, como, por exemplo, a Karina e a Mari, elas cuidam da arte do Instagram. Outras meninas, a gente se divide em responder as DMs do Twitter, responder as DMs do Instagram. Então, entre a gente não tem uma dona, uma líder, por exemplo, mas a gente se divide em atividades específicas onde todas podem colaborar, todas podem mandar sugestões, todas podem ajudar, mas algumas meninas cuidam de coisas específicas. Ainda assim, a Karina e a Mari, mesmo cuidando das mídias, sempre manda pra gente o que elas estão fazendo, sempre pedem sugestões, sempre compartilham o que está acontecendo. Então é um grupo totalmente democrático e não existe isso de hierarquia entre a gente ou enfim, mas tudo na base do respeito, tudo na base da transparência, e é o que eu mais acho incrível, né, entre a gente. Só ressaltando uma questão que a Gabi falou sobre ser um grupo democrático, é que sempre que alguém tem uma ideia, a gente apresenta no grupo e pergunta a opinião de todas. Não é simplesmente assim, eu tive uma ideia, vou jogar isso no Twitter ou vou jogar no Instagram e ponto final, acabou. Não. É sempre assim, o que vocês acham disso? Porque uma outra opinião pode fazer com que essa ideia fique mais aprimorada, fique melhor do que tá na cabeça só de uma pessoa. Exatamente. Tanto que no começo, né, as meninas estavam comentando quando o grupo começou a lutar, né, e vieram mais pessoas. No começo, quando a gente inaugurou o nosso Instagram, eu pelo menos fiquei super assustada. Eu falei, meu Deus, como eu vou ajudar na arte? Eu não tenho noção do que fazer, noção de como manter um feed organizado. E na época a gente tinha a Mari e a Karina que super entendem disso, super amam fazer isso e nos ajudaram bastante. Então, ainda que seja, hoje nós estamos em 14 meninas, mas nossas habilidades são diferentes, a gente sabe fazer coisas diferentes. Então, uma pode ajudar a outra, mas outras se sentem mais à vontade, mais facilidade, né? Tem mais facilidade em uma determinada atividade, assim. Sim, exatamente. É muito legal perceber que no grupo nós somos muito complementares. Por exemplo, existem assuntos que eu não domino tanto, que outra administradora, por exemplo, a Karina, já domina melhor do que eu. Então, essa questão de sermos tão complementares assim, torna perfeita a nossa convivência, sabe? Uma das coisas que a gente precisa muito da ajuda e da opinião de todas é quando nós vamos escolher uma nova administradora. Muitas pessoas perguntam pra gente, né? Como que vocês escolhem uma nova colaboradora para o Florescer? Basicamente, a gente escolhe pessoas que a gente tem uma afinidade, que a gente se conhece às vezes pessoalmente, mas a maioria das vezes são pessoas que a gente conheceu também virtualmente, mulheres que têm interesse em teologia, ou que também queiram servir o Florescer de alguma maneira, seja através das artes, seja através da organização. E nós levamos o nome da pessoa, né, para o grupo de DMs e a gente pergunta, o que vocês acham dessa pessoa? Você acha que a gente pode chamá-la? Só que não é algo constrangedor, viu? A gente não fica fazendo um perfil para julgar, para ficar falando mal, não. A gente realmente analisa a afinidade, a gente analisa, às vezes, o nível de comprometimento. Será que essa menina pode? Será que essa mulher pode nos ajudar agora? Será que essa pessoa pode nos ajudar agora? Será que ela tem tempo para poder dedicar ao Florescer? Será que ela tem vontade? Será que ela pode fazer isso nesse momento? Então, são várias coisas, né? A gente também analisa uma coisa muito importante que a gente sempre analisa, é se a pessoa está envolvida na igreja local, se a pessoa não é apenas um cristão ali na internet, né? Porque isso existe. A gente quer envolver com pessoas que tenham um histórico, né? Que esteja ali na salinha das crianças, no turno de intercessão, pessoas que têm o coração voltado para a obra de Deus, porque assim elas vão transbordar também. Eu me lembro de acompanhar a Gabi no Twitter, eu era apaixonada por ela, por tudo que ela postava. Eu via que ela gostava de ler, gostava, sabe, de trabalhar pro Senhor, e o coração dela me constrangia. Então, quando eu pensei nela e levei pro grupo, todas as meninas amaram. A gente deu muito certo, sabe? A Nina, a Mari e a Ká eu já conhecia de outro grupo, e são 3 mulheres, assim, que eu sempre tive muito amor, carinho. A gente já conversava, a gente já tinha uma amizade, então foi muito bacana. Todas as meninas ficaram muito empolgadas, né, com a chegada de novas administradoras, e elas toparam. Infelizmente, tem pessoas que a gente convida que não topam. A gente fica triste, que a gente queria ter aquela pessoa com a gente. Só que, enfim, é bem legal
A gente queria ter aquela pessoa com a gente, só que a gente também não quer forçar ninguém a nada. Tem muitas meninas que ficam preocupadas, por exemplo, com a responsabilidade, enfim. A gente não quer obrigar, a gente não quer que alguém esteja no Florescer simplesmente para falar que está, simplesmente para poder fingir que está fazendo alguma coisa na internet. Nós queremos mulheres que entendam a responsabilidade de influenciar outras mulheres, ainda que virtualmente, ainda que um texto pequeno. Nós não queremos também, uma das coisas que a gente conversa muito, não queremos pessoas que façam textos incríveis, escrevam livros, sabe? A gente valoriza os textos, quaisquer que sejam, seja poesia. Eu já conversei muito com as meninas. Querem mandar poesia? Manda poesia. Não tem o que falar? Manda um texto pequeno. Vamos levar essa discussão, sabe? Vamos dizer o que o Senhor tem falado conosco nesse momento. Uma coisa muito legal de falar é que ano passado, quando a gente fechou o grupo entre nós aqui e a Amanda, a gente não queria colocar mais ninguém, porque o nosso vínculo, depois de semanas, começou a ficar tão forte que a gente achava que se entrasse outra pessoa, ia ficar, desproporcional, nós iríamos ficar tímidas, porque mais do que um grupo só de administradoras, o nosso grupo tornou-se como família. A gente ia lá, falava no grupo, desabafava. Não era só o Florescer, era muito mais do que o Florescer. Então, o nosso vínculo se tornou muito forte, e pra a gente aceitar que a gente tinha que ter mais ADM, que a gente não tava conseguindo mais só a gente, porque Gabi tinha TCC pra fazer, Karina tava com algumas coisas, eu, Bruna, a Bruna também tava terminando, parece. Tava todo mundo muito cheio de coisa pra fazer e a gente precisava de outras pessoas pra ajudar a gente, só que a gente ficou assim meio com medo de colocar outras meninas e essa nossa intimidade acabar, esse vínculo todo acabar, essa coisa que a gente tinha, essa intimidade toda acabar. Só que com o tempo a gente foi amadurecendo e amadurecendo as ideias e conseguimos colocar outras administradoras junto com a gente. E isso ajuda muito também. Então, eu achei muito interessante essa pauta que a Bruna trouxe, pelo seguinte: não importa o quanto de teologia que você sabe, o que importa é se você tem um coração quebrantado diante dele. Claro que teologia é sim muito importante, e isso é um assunto que a gente tem que, eu acho que levar mais às igrejas, né? Que as mulheres, elas precisam ter um conhecimento sim da sua palavra. Só que eu acho que até no mundo da internet, e um dos motivos de eu ter me afastado é que eu tô vendo literalmente uma soberba em cima da palavra muito grande e um coração muito pouco a obedecer às ordens e se quebrantar diante dele. Então não se julgue, não se diminua se você sabe pouco da palavra do Senhor. Você pode saber um versículo e viver em cima daquele versículo. O que importa é um coração quebrantado, é o caráter de Cristo estampado diante da sua vida. Não adianta você saber muito e não viver o que você sabe. E a gente sempre tem que lembrar que quanto mais é dado, quanto mais é cobrado. Então não adianta você comer o livro de teologia se você não sabe viver o evangelho. Então, é essa palavra que eu quero deixar para as meninas. Glória a Deus! Para com isso, pastora! A gente precisa de corações disponíveis, né? Que queiram servir. Perfeito. Verdade. Exatamente. Lembrando que o primeiro mandamento que Jesus nos deixou é amar o próximo. Então não adianta tu saber muito e diminuir o irmão porque ele não sabe nada. O que a gente precisa é de exemplo. Então vamos saber sim muito da palavra, mas ao mesmo tempo que a gente leva o conhecimento da palavra, vamos levar o conhecimento de ensinamento também nas nossas atitudes, gestos e palavras. Não adianta ter cara de crente, Bíblia de crente, se o teu coração não for convertido totalmente e o teu foco está nele. Gente, palmas pra teóloga. Uau! Amém! Arrasou! Arrasou! Pregadora! Teóloga é muito reformada, amiga. Não gosto. Eu sou do Siriantará, Siricantará. Para com isso, pentecostal! Vale ressaltar também as outras administradoras que não estão mais no Florescer, que nos ajudaram muito, que foi a Amanda, foi a Bruna, a Júlia. Elas trouxeram estudos muito bons, se dispuseram para ajudar o Florescer, foram nossas amigas e tal, e hoje não estão mais com a gente, mas é um agradecimento, né, por elas estarem, mesmo que por um pouco período de tempo,
curto período de tempo, elas estiveram com a gente. Sobre isso de amizade, eu já tinha uma certa amizade com algumas meninas antes de entrar no Florescer, que era a Bruna, a Karina e a Natânia e a Nina. A gente já tinha uma certa amizade antes do Florescer, mas eu posso falar assim com segurança que a nossa amizade criou um laço muito maior depois do Florescer. Não somente com essas meninas que eu citei, mas também com as outras meninas que não estão aqui nesse podcast, que também fazem parte do nosso hall de administradoras, criou esse laço que vai muito mais além do que os grupos de estudo. A gente tem uma amizade e creio que seremos madrinhas de casamento uma das outras, se Deus quiser. Amém. Amém, amém, recebo. E eu só tenho a agradecer realmente pela vida de cada uma das meninas, das administradoras, porque hoje eu posso falar com segurança que são uma das minhas melhores amigas da vida, assim. Pessoas incríveis, pessoas que edificam a minha alma, edificam o meu conhecimento como cristã e me inspiram realmente todos os dias. Então, gente, vocês são incríveis, maravilhosos. Amo vocês. Ai, a gente também te ama. Maravilhosas. Mas Perfeita. nós acabamos desenvolvendo e fortalecendo essa amizade, mas, assim, é uma coisa que a gente também deixa clara, é que conforme nós estamos recebendo novas administradoras, o nosso foco é muito além da amizade, é o serviço juntas, né? Então, quando eu entrei no Florescer, eu era mais amiga da Mari e da Nina. Por exemplo, eu não conhecia a Raíssa. Eu conheci ela no grupo e eu achava que a gente não ia criar um laço tão profundo. Hoje eu tenho a Rai como uma das minhas melhores amigas. Tenho todas do Florescer como minhas amigas, obviamente. Mas a questão é que a gente sempre cria um pouco mais de intimidade com outras pessoas, por questões de afinidade, às vezes visões teológicas, enfim. A Gabi, eu conheci ela do Twitter, a gente só interagia pelo Twitter, e quando eu vi que ela tava no grupo, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. A Gabi era aquela pessoa que eu queria muito fazer amizade, mas eu não sabia como chegar nela, porque eu me identifico com muitas coisas que ela pensa, que ela fala, e aí quando eu encontrei ela lá, meus olhinhos brilharam, e assim, o Florescer, ele veio para unir a gente, né? Foi um presente de Deus receber tantas amizades, né? De mulheres que são maravilhosas. Mas é assim, a gente sempre vai se identificar um pouco mais com uma outra pessoa, sabe? Não tem jeito. Kátia, Sempre vai... Ai, Sim, Deus, com eu amo certeza, né? vocês. A gente tem muito respeito, muito amor uma pela outra, mas é óbvio que, né, num grupo nós somos 14 no momento, mas já foram 17. Acaba que a gente tem intimidade com uma mais que a outra. A Rai, por exemplo, é uma das pessoas com quem eu converso sempre, ela sabe de coisas da minha vida, pessoal, enfim, a gente nunca se viu. A gente nunca se viu, mas a gente tem esse sentimento, né, de carinho uma pela outra. E é muito precioso isso mesmo, porque é interessante que a palavra se cumpre realmente. Existem amigos mais chegados que irmãos. Às vezes o nosso vínculo com pessoas que estão tão longe, sabe? Por exemplo, a Mari mora na Flórida, meu Deus. Eu moro em Teresópolis. Mas Deus, ele nos une, assim, ele nos apresenta pessoas tão preciosas que mesmo de longe fazem parte da nossa vida como se estivessem perto, sabe? Nunca foi sobre proximidade, a intimidade, os laços que o Senhor nos oferece são realmente muito preciosos. Isso é tão legal que, em falar de relacionamentos, ano passado mesmo, assim, no mês de outubro, por aí, eu tava passando por um momento muito difícil e as meninas, parece que elas pegaram toda a minha dor pra elas. É bem complicado eu falar isso, mas as meninas fizeram muito mais coisas do que pessoas daqui de perto mesmo. Então, assim, o Florescer pra mim foi algo assim que eu agradeço a Deus todos os dias mesmo, porque as meninas são completamente abençoadas e como a Mari falou sobre ser madrinha de casamento, eu creio muito nisso, porque eu acho que vai muito mais além do que só distância, só virtual, é muito mais do que a gente sente, e quando as coisas são firmadas em Deus, quando Cristo é o centro de tudo, parece que tudo é simples assim, leve, e enfim, a gente continua aí, já vai fazer 1 ano que estamos aí juntas, e isso é maravilhoso, e eu amo vocês. Gente! Ai, meu Deus, tudo pra mim. É muito legal porque, tipo, tudo fluiu de uma forma tão natural, sabe? A gente não precisou forçar a barra, foi tudo muito, muito leve. Quando eu entrei, quando me chamaram, né, eu vi no grupo muito crush de amizade que eu tinha no Twitter, pessoas que eu admirava de longe. A Karina era uma pessoa que eu admirava muito, eu não sei se ela sabe, mas eu admirava muito tudo que ela falava no Twitter e nos Tô grupos. sabendo agora. Agora você sabe. A Gabi também,
a Bruna, são pessoas que eu já acompanhava antes do Florescer e eu amei demais fazer amizade com elas. O Florescer se tornou uma segunda família para mim. Eu sempre falo que toda pessoa que chega na minha vida é um presente, e o Florescer definitivamente é um presente na minha vida. Presente em forma de flor, que eu agradeço muito que Deus colocou na minha vida. E hoje foi o que a Sarinha falou, né? Hoje eu encontro irmãs no Florescer. Eu tenho mais intimidade com a Rai e com a Bruna, que são amigas do coração mesmo. E a Rai, que foi uma surpresa, eu não conhecia a Rai, eu descobri que ela mora a 20 minutos da minha casa. Então, assim, foi uma surpresa Invejei. gigante. Né? Uma surpresa muito grande eu poder fazer amizade com alguém próximo de mim, porque sempre eu conhecia gente de longe e era frustrante fazer amizade com gente de outros países, mas nunca alguém do meu lado. Então a Rai veio aí como um presente gigante pro meu coração, e eu quero muito conhecer vocês no casamento de todo mundo aqui. Bênção profética aqui que todo mundo vai desencalhar, vai todo mundo pro casamento uma da outra, em nome de Jesus. Glória. Recebe. Amém, igreja. Tava ouvindo aqui vocês falando e pra mim também é uma gratidão enorme. Quando a Karina entrou, gente, tava aqui ouvindo ela falar, meu coração se enchendo de muito amor e gratidão, porque todo sentimento é recíproco. Assim, quando eu cheguei, eu não estava lembrada se ela tinha entrado primeiro do que eu, mas eu lembro que quando eu vi que ela entrou, eu não me senti mais sozinha. E eu sempre gostei dos tweets da Karina. As outras eu ainda não conhecia, as outras meninas eu ainda não conhecia. Então eu entrei muito feliz, muito animada. E quando a Karina entrou, eu falei, poxa, alguém como eu, né? Porque eu também me identificava muito com a forma dela pensar e sempre admirei muito ela. E o Florescer foi o que nos uniu. Então, a K é essa história de semelhança e de caramba, eu não tô sozinha nesse grupo. Com as outras meninas, foi tipo, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir falar com nenhuma delas, eu acho que todas elas são inacessíveis. E quando eu cheguei, se tornaram amigas, assim, pra mim. Então, se eu mando um pedido de oração, se eu falo que eu tô triste, se eu falo que eu tô passando por alguma coisa, eu sei que são meninas que vão orar pela minha vida, que vão interceder por mim. Isso é incrível, sabe? O Florescer, ele revelou pessoas mesmo, não revelou contas no Twitter, não revelou perfis, né, virtuais, revelou pessoas com corações tementes a Deus, e eu sou muito grata de fazer parte disso. Eu amo todas vocês, então eu só peço que Deus abençoe cada dia mais a gente, nos mantenha sempre assim, unidas e fervorosas, pois somos crentes, não é mesmo? Amém. E é isso, gente. Ai, te amo, Gabi. Coisa que eu acho Linda. Maravilhosa. Maravilhosa, dona de uma tudo. coisa que eu cortar acho aqui muito rapidinho. bonito é que a gente realmente não tem medo de expor nossas vulnerabilidades. A Gabi falou sobre isso. Às vezes a gente chega lá no grupo e fala, gente, eu tô mal, eu não tô conseguindo orar, eu não tô conseguindo ler a Bíblia. E a gente se motiva, a gente encoraja umas às outras, a gente não fica fingindo ser quem não somos, né? Isso é muito legal, isso explica muito do porquê nós temos um relacionamento tão amoroso umas com as outras. E eu já chorei muito pra todo mundo. Meus podcasts chorando, então eu não vou nem falar. Quem nunca mandou áudio chorando, não é mesmo? Quem nunca? Nossa, mas o quanto. Eu acho que eu sou a chorona do grupo. Toda hora eu choro. Rai, coitada, já tá cansada. Gabi também. Já chorei pra Gabi, a Nina, cara. Já todas vocês, na verdade, né? Pelo amor de Deus. Na realidade, quando começou o Grupo Florescer, foi um momento da minha vida onde eu me encontrava totalmente sem amigos. Eu orava ao Senhor pedindo pessoas que verdadeiramente tivessem um coração disposto a segui-lo e um coração quebrantado diante da presença dele, sabe? Porque a gente sabe que, como cristão, o quanto é importante pessoas que te influenciam a crescer espiritualmente e compartilham da mesma fé que você. E aí eu encontrei vocês, né? Eu só conhecia a Sarinha. E aí eu criei um laço muito forte com Karina, Bruna, Gabi, Sharon, Mari, Natane, enfim, todas. As pessoas que mais eu tenho conversado, eu acho que uma questão de visão, de propósito, coração, intimidade, enfim. A Bruna, Karina, a Gabi, Sharon, são pessoas que sabem praticamente tudo da minha vida. E o interessante é que a única pessoa que eu vi pessoalmente é a Sharon, né? O restante eu nunca vi, mas são pessoas que eu considero demais e que eu amo. Eu sou extremamente apaixonada, sabe? Eu glorifico muito a Deus pela vida de cada uma de vocês, viu? Amém, coisa linda. Ai, tô emocionada. Agora eu quero chorar. Amém. Amém.
Quero chorar Tá sendo agora. muito bom esse momento, né, meninos? Eu tô bem feliz. Isso tá me deixando, assim, com o coração quentinho, porque a gente passa por tanta coisa junta, né? Tanto problema, tem tanto ódio, né, na internet, mas enfim. Passando esse momento, revelações, declarações maravilhoso, que a gente precisava disso. Muita gente perguntou, como vocês preparam os estudos? Como nós preparamos os nossos estudos? Quero que vocês compartilhem um pouco sobre como é esse processo. Como vocês escolhem o tema, o que vocês fazem, por que vocês estão falando daquilo, enfim. Eu só quero ressaltar o quanto é importante a gente buscar isso de forma privativa, sabe? Porque antes da gente explanar um tema pro grupo, a gente busca isso em Deus, a gente busca isso em oração, enfim, a gente se dedica a isso para ver se realmente é aquele tema, se é realmente um momento propício, se é aquilo que o Senhor deseja falar naquele momento, sabe? Então, antes de ter um, entre aspas, mecanismo para produzir algum estudo, a nossa vida com Deus, a nossa vida devocional é o que mais conta. Eu disse aqui antes, né, que o feedback é muito importante para a gente saber o que as meninas querem aprender, né? Por isso que a gente está sempre também perguntando no Twitter, no Instagram, qual tema de estudo elas querem. Mas muitas das vezes, basicamente, Karina, eu oro e peço ao Senhor para me direcionar. E algumas vezes o estudo é referente a algo que Deus já está ministrando ao meu coração, é Deus que já está trabalhando em mim, porque eu acredito muito que a gente deve viver aquilo que prega. Não adianta eu falar para vocês que eu sou super espiritual, que a minha vida é assim assado, quando na verdade eu não vivo aquilo. Então, o meu estudo é sempre um reflexo de algo que eu aprendi com o Senhor, de algo que Ele está trabalhando no meu coração, ou de algo que eu já vivi, já superei, já aprendi, enfim. Então, depois disso, é só sentar, começar a escrever e muita oração para que o estudo ele encontre em cada coração um solo fértil, para que aquele estudo possa ser uma semente que venha crescer e dar frutos e louvar o nome do Senhor. Eu acho que esse é o maior objetivo com a preparação de todo estudo, é encontrar corações que precisam daquela mensagem. Exatamente. Os meus estudos eu geralmente orava por um período de 1 semana, mais ou menos, e pedia discernimento ao Espírito Santo para que ele me revelasse um tema, um assunto, que não fosse nunca o meu eu aplicando conhecimento, e sim ele falando através de mim. Com certeza, e vale ressaltar também que os nossos estudos são para a edificação de outras pessoas, mas também de nós mesmos. Então, nós recebemos o cronograma semanal, recebemos um tempinho antes, então nós temos tempo de nos preparar, de estudar e realmente de orar sobre o que nós queremos passar para as meninas, né? Então, eu sempre procuro falar sobre algo que Deus ministra no meu coração, ou algo que eu estudo, que eu tenho mais conhecimento sobre, porque nós temos mais facilidade de falar sobre aquilo que a gente tem conhecimento, né? Que a gente domina. Então, é sempre, realmente, a gente busca na oração, pelo menos eu vou na oração, no joelho realmente no chão e pedindo para Deus que não somente me use para falar no coração de outras meninas, mas também que eu venha ser ministrada através dessas palavras, que não são somente as minhas palavras, mas são as palavras do Espírito Santo. É muito importante nós ressaltarmos que nossos estudos são puramente para a edificação de um todo total, né? Algo muito maior do que simplesmente nós ADMs ou simplesmente as meninas do Florescer, mas nós queremos alcançar muitas e muitas vidas, porque nós também postamos no Instagram, então tem muitas meninas que nos seguem no Instagram e não tá no estudo, e nós também visamos o alcance de pessoas que também não estão no grupo, né? Meu estudo, eu geralmente falo a respeito de um tema que o Senhor tem falado no meu coração. Eu gosto muito de compartilhar coisas que eu estou lendo ou palavras que eu tenho ouvido. Algumas vezes eu já compartilhei livros, trechos de livro do meu pastor da minha igreja. Outras vezes eu compartilho trechos de outros livros, enfim. Eu sempre me embaso e sempre tiro a inspiração de coisas que eu já estou recebendo. Eu meio que realmente compartilho o que eu tirei daquele momento, daquela leitura, daquela palavra. Compartilho com as meninas, passo pra frente, não é coisa assim que eu tiro da minha cabeça ou que eu tô fazendo sozinha. Por isso que geralmente os meus estudos são também muito longos. Eu meio que faço ali um trabalho de pesquisa sobre o tema. Eu não consigo, porque sempre que eu vou estudar, eu faço isso, é inevitável. Eu peço desculpa, gente, porque eu sei que é chato. Eu geralmente faço estudo com 18 páginas, mas se você for reparar, eu sempre tô ali colocando outras fontes e as minhas conclusões, as minhas anotações ali no meio. Então, todas as vezes que eu vou fazer um estudo, eu oro muito, eu peço muito para que o Senhor me direcione a respeito do tema e sempre busco essa inspiração em livros, em palavras, compartilho com as meninas
meninas e eu aprendo muito enquanto faço os estudos. Aprendo demais, aprendo muito. Eu não tô falando ali algo que eu domino, que eu já sei 100%, não. Estamos aprendendo juntas. Então é muito importante ter essa noção, sabe? Isso é que é o que mais importa. Então eu sempre tô ali compartilhando uma palavra, um trecho de um livro. Quando eu quero falar sobre um tema específico, eu busco vários livros sobre aquele tema, mas o mais importante é saber o que o Senhor quer que eu fale para as meninas naquele momento. Eu fico muito feliz quando eu escuto os feedbacks das meninas. Meu Deus, eu precisava ler isso, porque às vezes as pessoas não têm acesso, às vezes as meninas não têm acesso aos livros que eu tenho também, e eu acabo compartilhando. A minha forma de preparar estudo é a mesma de quando eu vou preparar alguma pregação. Eu sempre oro bastante, pedindo a Deus uma direção, algum assunto específico que Ele quer tratar com alguém de alguma forma. Muitas vezes o assunto que Deus quer tratar comigo mesmo, no meu coração. Então eu oro muito sobre isso, eu estudo sobre o tema. Já teve estudos que eu escrevi ele e ficou prontinho e Deus falou ao meu coração, não é isso que eu quero que você mande. Apaga tudo, escreve de novo. Então é um processo, sabe? Um processo de oração, de aprendizado, como a Bruna falou. A gente aprende junto, eu estudo junto, eu busco junto. Todo o estudo que eu faço, sempre com direção de Deus. Eu não consigo escrever um estudo por mim mesma. Sempre sai uma página no máximo, então eu sempre peço direção do Senhor, o que Ele quer falar, o que Ele quer tratar no meu coração, no coração das meninas, e assim o estudo acaba fluindo. E o tema eu sempre escolho depois do estudo pronto, porque muitas vezes eu começo com um tema e depois que escrevo tudo, o tema muda, então é sempre depois. Gente, o meu processo de produção é igual às meninas também, buscando no Senhor ou escrevendo sobre aquilo que eu tô vivendo. A maioria dos estudos é muito do que eu estou vivendo, então são muitos meus processos. Acredito que um estudo apenas não foi do que eu estava vivendo na época, foi um tema escolhido de forma diferente, mas eu acho que em tudo que a gente for fazer em nome do Senhor deve ter a direção. Em tudo que a gente faz, a gente também tem que viver. Então não adianta eu escrever sobre, né, o que eu não tô vivendo e querer ensinar alguém a viver uma coisa que eu ainda não estou vivendo. É óbvio que isso tem uma diferença entre compartilhar um tema. Poxa, eu tô lendo um livro, acho que posso falar um pouco sobre isso, quero compartilhar com as meninas. Isso tudo bem. Mas eu acredito que a gente sempre tem que olhar pra nossa vida e ver se ela tá refletindo mesmo que a gente tá tentando passar para outras pessoas. Agora eu tô escrevendo um estudo, na próxima quarta, dia 24 de junho agora, é a minha vez de mandar estudo. E, nossa, assim como as meninas falaram, eu tinha até falado, gente, não faço ideia do que escrever, meu Deus, e orei, nada, e agora? E quando foi de sexta para sábado, assim que eu acordei no sábado, já me veio o tema na cabeça, então acredito que foi muito do Senhor isso, porque eu tava desesperada não sabendo o que escrever, e hoje, provavelmente, o estudo já vai estar finalizado, então é sempre assim, você está sempre em contato com o Senhor, em constante comunhão com o Senhor, para se deixar ser usado por Ele, como um porta-voz. Então, tô super animada, mas é isso. Esse é meu processo também. O meu processo, eu sempre tento orar muito, orar e procurar algo que eu tenha mais habilidade para falar. Os meus 2 estudos que eu já fiz no Florescer foram sobre um filme, sobre uma série, e foram coisas que Deus já vinha falando no meu coração, e eu sou muito criteriosa para fazer estudo. É por isso que eu só fiz 2 até hoje. Logo depois do meu primeiro estudo, eu fiquei muito mal e eu passei 5 meses sem escrever estudo, até conversei com as meninas que eu esteja bem o suficiente para conseguir passar alguma coisa para alguma pessoa. Não consigo dar qualquer coisa, e principalmente para um grupo que é imenso. Então, eu sempre me preparo bastante para fazer isso. O meu último estudo, eu me preparei muito, só que eu pensei e acabei escrevendo tudo. Parece que Deus mandou tudo, assim, no último momento, assim, um dia antes. Eu lembro que eu tava conversando com a Bruna e eu tava escrevendo um estudo, assim. Foi uma coisa bem de Deus mesmo. Então, esse que é o meu processo. Eu não sei vocês, mas no meu primeiro estudo eu fiquei um pouco nervosa. Eu queria que cada uma falasse como é que foi para preparar o primeiro estudo, como estavam as emoções de vocês para poder enviar. Então, o meu foi o primeiro estudo do grupo. Eu lembro que eu fiz sobre feminilidade bíblica e eu citei várias personagens, né, que eu busquei falar sobre algumas que não são tão faladas. E eu fiquei muito nervosa porque foi estreia no grupo e eu não sabia, né,
fazer estudo direito na época, eu ainda estava aprendendo. E eu lembro que eu falei sobre Vashti, e foi uma surpresa para todas as meninas que leram, porque sempre todo mundo teve uma visão negativa de Vashti. E eu trouxe uma visão positiva de que ela guardou a virtude, mesmo que isso custou a coroa, custou a posição que ela tinha. O feedback já foi positivo, todo mundo gostou, então foi um nervosismo sim, o nervosismo continua até hoje, mas hoje eu já consigo equilibrar mais, fazer o estudo direitinho e tal. E foi um prazer muito grande ver todo aquele feedback das meninas conversando e falando sobre o estudo, como elas conseguiram enxergar a Vashti de forma diferente. Sim, eu lembro que comigo foi mais ou menos parecido. Eu sou uma pessoa muito insegura, então mandar um estudo feito por mim em um grupo com mais de 2.000 meninas, na época tinha mais de 2.000 meninas, era um pouco assustador pra mim, porque eu sempre fui a pessoa que prefere ficar ali no anonimato, né, escondidinha, e por mais que esse estudo não tá mostrando a minha cara, que é bem mais fácil, ainda assim é minhas palavras, né, mas pelo fato de ser escrito e eu tenho uma facilidade maior em escrever do que falar, foi assim, bem mais tranquilo, mas mesmo assim ainda fiquei um pouco insegura. Eu vou ser bem sincera, eu só fiquei relaxada totalmente quando eu comecei a ver o feedback das meninas, e essa é a importância do feedback também, das florescidas nos nossos estudos, porque incentiva e, enfim, para uma pessoa insegura, tá ali tendo a confirmação de que você fez algo bom, que você fez algo que edificou outras pessoas de certa forma, dá um alívio, né? Então, quando eu enviei o meu estudo e as meninas começaram a falar que gostaram, que foram edificadas, o meu coração ficou bem mais em paz com isso, e hoje em dia eu tenho muito mais facilidade em enviar um estudo do que a primeira vez. Obviamente, a primeira vez a gente sempre tá mais um pouco nervosa, e isso é normal, e hoje em dia já é bem mais tranquilo. No meu primeiro estudo, que foi A Mulher Cristã de Orgulho e Preconceito, eu tava muito nervosa. Eu lembro que eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, e eu fiquei com muito medo também, porque eu lembro que os estudos das meninas eram de 10 páginas, 15, a Bruna já fez um estudo de 20, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir falar 3 páginas. Acabou que quando eu fiz e formatou, deu 6 páginas, eu falei, meu Deus, não acredito que eu escrevi 6 páginas, e quando eu mandei, eu fiquei muito nervosa. O que passou meu nervosismo foi que naquele dia, bem na hora que eu mandei o estudo, acho que um pouquinho depois, eu fiz uma ligação com as meninas nesse dia e a gente riu muito, então eu fiquei mais aliviada. Enfim, depois o feedback foi maravilhoso. Eu acho que foi um dos melhores feedbacks que eu já recebi, assim, de texto, de alguma coisa que eu fiz, e eu amei muito mesmo, e isso me tranquilizou. E depois vieram várias meninas. Até hoje meninas me chamam pra falar desse estudo, até hoje meninas me chamam pra pedir esse estudo, eu fico muito feliz com isso tudo. Eu lembro que no meu estudo eu fiquei extremamente muito nervosa, porque eu abordei logo um tema totalmente polêmico, que era a feminilidade bíblica e o feminismo. E eu fiquei extremamente muito nervosa, achando que eu ia ser totalmente atacada, porque hoje em dia só o fato de você pregar a Bíblia, né, você é muito atacada, inclusive por cristãos no nosso meio, que é uma dificuldade muito grande. Então, fiquei muito feliz, porque a maioria das meninas teve um feedback muito bom, uma ou outra foi de contra-pregação, mas tudo bem, acontece isso. E lembrando, as florescidas aí que ainda estão no grupo, sigam sempre a Bíblia, tá, galera? Beijo da Rai. Perfeita. E vamos de polêmica. Então, inicialmente eu acho que nós fizemos uma série, né, sobre feminilidade bíblica. Eu orava a Deus sobre qual tema abordar, e eu senti o Senhor me direcionando a falar sobre submissão, que é um tema que é encarado de uma forma muito deturpada hoje em dia, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar sobre submissão com essas meninas? Só que aí foi bem leve, depois dos feedbacks. Por isso que é muito importante, sério, interajam, acrescente alguma coisa também. E é muito legal você perceber que aquilo que o Senhor te entregou somou na vida de alguém, sabe? Edificou alguém, acrescentou alguma coisa na vida das pessoas. E depois dos feedbacks eu fiquei muito, muito, muito feliz, sério, por abordar esse tema, porque é um tema muito necessário a gente entender mais sobre isso. E as meninas falando, poxa, eu encarava a submissão como se o Senhor me amasse menos, sabe? Como se a mulher fosse rebaixada por ter de ser submissa
submissa, enfim, no seu papel de esposa, mas na verdade a submissão não é o que se aplica só à mulher, enfim. Foi muito interessante, gente, muito mesmo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz em receber os comentários, muito feliz em perceber que diversas meninas estavam sendo edificadas através daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. E no meu primeiro estudo eu abordei a questão da idolatria. Pra mim foi muito, nossa, eu fiquei muito nervosa principalmente porque eu fiquei muito insegura escrevendo, né, e lendo os estudos das meninas, que eram estudos maravilhosos. Nossa, eu fiquei muito, muito segura. Mas no final deu tudo certo. Eu lembro que no dia de mandar o estudo eu tava com uma amiga, tava voltando do trabalho e eu tava com uma amiga, e eu soltei o estudo no grupo, e depois que as meninas leram, elas começaram a comentar bastante e a se identificar com o tema. Foi meu primeiro estudo e foi um tema que eu tava vivendo no momento, eu tava aprendendo sobre isso, eu já tava praticando, já tava agindo de forma diferente, de acordo com o que eu tinha aprendido com Deus. E eu compartilhei muito meu lado, né, no estudo. Falei, olha, cheguei no Senhor desse jeito, abri meu coração pra Ele, pedi que Ele me mostrasse tudo o que tava acontecendo, tava ocupando o lugar dele no meu coração. E comecei a tratar do assunto no estudo. E as meninas super se identificaram, super responderam, me chamaram no privado, e assim, foi incrível, uma experiência maravilhosa. Tive muito nervoso também, mas no final deu tudo certo e nunca vou esquecer. Sério, foi muito especial pra mim. Todo estudo eu fico extremamente nervosa, como se fosse a primeira vez. E, nossa, eu fico muito ansiosa. O primeiro estudo, a Sharon e a Sarinha falaram, e a Rai também, né, que foi sobre feminilidade, porque a gente fez uma semana só pra falar sobre feminilidade bíblica. E o meu primeiro estudo foi muito gostosinho de fazer, porque eu fui falar sobre mulheres na história do cristianismo, enfim, eu peguei um livro que eu li uma vez, quando eu era bem pequenininha, que chama As 10 Meninas que Mudaram o Mundo, e eu fui falar um pouco sobre a história de algumas mulheres que desempenharam um papel incrível, como Susana Wesley, Catarina Vambora. Então foi muito legal. Eu fiquei nervosa, com certeza, porque o Florescer ainda era um grupo só, as meninas estavam assim, meu Deus, ansiosas, a expectativa tava lá em cima. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou vir com um estudo e elas vão falar, nossa, que coisinha boba. Então eu tava bem assim, sabe? Esse meu primeiro estudo eu fiquei muito nervosa nesse sentido. Mas geralmente eu sempre fico, e eu acho que é por isso que eu falo demais. E o meu estudo foi sobre a verdadeira adoração, baseada no texto bíblico de Jesus encontrando a mulher no poço de Samaria, né? Dia 31 de julho, o Florescer vai fazer 1 ano, e nesse período a gente já escreveu e já lemos muitos estudos. Quais são os que vocês mais amaram escrever e qual foi o mais marcante, assim, pra vocês? Cara, eu nem sei qual que eu gosto mais, porque são um mais maravilhoso São que o outro. muitos, né? Olha, eu lembro que eu fiquei apaixonada por muitos, mas os que mais me marcaram, eu até anotei aqui no papel para não esquecer de citar eles, foi Mulheres Cristãs na História, que a Bruna Santini fez, falou até agora, Corandel, Oração, feita pela Sarinha Duarte, e um novo desse ano, A Ciência do Medo e a Necessidade da Fé. Foram estudos marcantes na minha vida, porque foram estudos que eu precisava ler naquele momento, então foram muito edificantes para minha vida, e um estudo que eu chorei muito para fazer, porque foi muito doloroso na época de fazer, foi Estrutura e Transformação. Lembra lá que eu falei na outra parte, que já teve estudo que eu apaguei? Nessa semana eu tinha feito um estudo sobre fé, contando meu testemunho, eu cheguei a mandar no grupo, as meninas gostaram, só que Deus falou comigo que não era aquilo que era para falar, então eu excluí aquele estudo e reescrevi um estudo, ficou até maior, e eu lembro que quando eu enviei, muitas meninas vieram para mim e falaram, Sara, esse estudo era o que eu tava precisando ouvir, Sara, foi muito bom você ter escrito isso. Aí recentemente já teve gente me falando desse estudo que gostou muito, então foi um estudo que mexeu muito comigo, foi muito doloroso de escrever, mas também foi muito gratificante de ler e de receber o feedback. Eu lembro que assim que eu entrei no Florescer, a Amanda enviou um estudo sobre o Corandel. Por muito tempo esse foi o meu estudo favorito do Florescer, que é um estudo muito lindo realmente, mas o que me marcou muito também, acho que, se não me engano, foi no final do ano passado ou foi no começo desse ano, que foi um estudo da Bruna sobre a maldição da expectativa. Esse estudo foi, assim, um divisor de águas pra mim, foi incrível, e eu lembro que muitas meninas também, entraram no Florescer porque a gente divulgava no Twitter, no Instagram, e as meninas entraram através desse estudo, porque realmente foi um estudo muito impactante. Sensacional esse estudo também. Eu gosto muito do estudo da Gabi Ellen, que ela
falou sobre abuso emocional em relacionamentos, algo assim, que foi aquele com a Mohana. Muito importante de ser falado também. E foi um assunto muito crucial, assim, para Florescer, no meio das coisas presentes no dia a dia e defraudação e tudo mais. O meu estudo favorito foi o meu primeiro estudo sobre a verdadeira adoração, que foi um estudo que eu realmente escrevi com algo no meu coração, com o meu peito queimando sobre isso, e foi algo que Deus ministrou muito na minha vida por muito tempo, então compartilhar isso para as meninas foi gratificante demais para mim. Meus top 3 de estudo é o da Amanda, que foi o Corandeu. Nossa, aquele estudo pra mim, até hoje eu acho ele maravilhoso, e até hoje eu vejo pessoas também falando dele. Eu lembro que depois dele começou uma onda do pessoal imprimir o estudo e tava todo mundo imprimindo esse Corandeu, até meninos imprimindo, e foi muito importante. Outro também que foi muito importante foi o da Gabi, de idolatria. Eu lembro que quando ela postou, a Marcela Thaís tinha acabado de lançar a música Idolatria e parece que casou o estudo com a música, e foi uma coisa assim maravilhosa. Eu lembro que eu chorei horrores lendo o estudo. Outro estudo também que foi muito importante foi o da Bruna, que foi o da Maldição da Expectativa também. Eu lembro que ela fez até um áudio, se não me engano, desse estudo, e eu ouvi esse áudio sozinha no meu quarto e chorei horrores também. Foi muito, muito importante pra mim. Esses 3 estudos são algo que eu guardo assim no meu coração pra sempre, leio até hoje. E o meu favorito que eu escrevi foi o Deugiane, que me marcou muito, porque quando eu assisti a série pra escrever o estudo, eu chorei muito, fiquei muito emocionada. Deus falou muito comigo. Eu lembro que até gravando o podcast desse estudo eu chorei horrores, e gravando e falando e chorando, e Deus ministrou muito no meu coração. Gente, é muito difícil escolher entre tantos estudos que me marcaram, tipo, tremendamente mesmo. Mas eu vou selecionar 3. Eu gosto muito do Estrutura e Transformação, da Sharon. Foi um estudo que me marcou demais. Eu lembro até hoje quando eu li ele. Sério, foi essencial, assim, foi um divisor de águas da minha vida. Autoestima versus Graça, da Bruna Santini, também foi um estudo muito marcante. E Corandeu, da Amanda. O estudo que eu mais gostei de escrever até hoje foi o Domesticação do Pecado, porque foi um tema muito propício para o momento em que eu estava vivendo, sabe? Eu escrevi aquilo sentindo na prática o que era ter que abandonar algumas práticas. Os meus estudos favoritos, gosto de todos também. Acho que todos edificam e acrescentam alguma coisa na nossa vida. Mas eu gostaria de falar, eu não lembro o nome do estudo exatamente, mas um sobre oração, que a Karina trouxe pra gente. A Autoestima versus Graça foi um que eu gostei bastante também. A Maldição da Expectativa, outro muito bom. E um meu que eu gosto bastante foi o primeiro mesmo, o Entendendo a Idolatria, Compreendendo a Idolatria. Eu não lembro o nome do meu, gente. Mas o preferido meu é o da idolatria, e esses que eu citei são os que eu mais gosto. E o da Nina sobre orgulho e preconceito, um dos estudos que eu também acho incrível, porque ela soube olhar na personagem coisas que existem dentro da gente, inclusive no meio cristão, e ainda dá um aconselhamento muito legal para as meninas. E é isso. Bom, pra mim também é muito difícil escolher o meu favorito. É muito complicado, porque eu amo todos os estudos e todos eles falaram comigo no momento em que eu li. Eu acho que isso é incrível. Quando a gente tá falando sobre a palavra de Deus, é como uma fonte inesgotável. A gente lê aquilo naquele momento e mesmo que seja a 10ª vez lendo, o Senhor fala muito ao nosso coração. Mas eu não posso deixar de mencionar o estudo Corandeu, que eu acho que foi unanimidade. Todo mundo ama esse estudo, todo mundo amou, porque é uma revelação maravilhosa, muito profunda, incrível, que todos nós devemos ter. Inclusive, acho que a gente pode até voltar a falar sobre isso. Eu lembro que quando a Amanda lançou esse estudo, já tinha menina querendo fazer tatuagem. Vocês lembram disso? Todo mundo querendo colocar a tatuagem. Eu lembro. Sim, eu lembro. Eu acho que teve uma lembro. menina que fez. Eu lembro de alguém ter postado uma foto no Twitter, fez a tatuagem no pulso. Eu não lembro quem foi, mas o estudo foi muito marcante para essa pessoa. Foi pra todo mundo. Então, assim, esse é um dos que mais me marcaram mais. Gostei demais do estudo Identidade em Cristo da Sara Fabiani. Gostei demais também do estudo da Gabi, me marcou muito, que ela fez inspirado num livro do John Bevere, e que esse livro, Kryptonita, né, também tava, assim, falando muito ao meu coração. E estudo meu, se eu for falar, assim, pra minha própria vida, Maldição da Expectativa eu gosto muito, porque é uma verdade que eu preciso lembrar pra mim mesma o tempo inteiro, até pra conseguir perdoar muitas pessoas que colocam expectativas extremas em cima de mim. Mas o Autoestima versus Graça é um dos estudos que eu pretendo, em nome de Jesus, também transformar até em livro, porque pra mim é um mundo que eu preciso desbravar ainda, sabe? Enfim. Só que esse estudo Autoestima versus Graça mudou algo no meu coração,
Eu lembro que nesse estudo Autoestima versus Graça, a gente estava bem no início do Florescer, né? Teve uma frase que me marcou, inclusive, muito, que diz: Pai, eu sou tua filha e viverei para me sentir como tal. Eu lembro que por um tempo a gente colocou até como lema do Florescer, você lembra? Lembro sim. Sim, eu lembro. Mas nem tudo são flores, né? Todas nós somos muito ativas no Twitter, uma rede social que vocês sabem que às vezes tem lá os seus atritos, tem lá as suas indiretas, tem lá os seus problemas. Então eu gostaria de conversar com vocês, acho que a gente podia tocar nesse assunto que infelizmente já tirou muitas nossas forças, já nos, assim, desanimou demais, que são as críticas, né? Nós recebemos muitas críticas no início do Florescer e eu gostaria que vocês comentassem a respeito dessas críticas. Eu fiz até um apanhado de algumas aqui, algumas coisas que a gente ouviu. A gente lia, na verdade, também acusações de que o Florescer queria substituir a igreja virtualmente, que era algo para promover idolatria, que não éramos boas o suficiente para escrever estudos, que a intenção era vaidade, enfim. Essas e várias outras críticas, pessoas que nos bloquearam, pessoas que deixaram de ser nossas amigas, infelizmente isso aconteceu e até hoje a gente se pergunta o porquê. Então, agora é a hora da gente conversar a respeito disso e explicar o porquê e como nós lidamos com essas críticas, algumas construtivas, outras que a gente ainda não entende. Bom, Bru, a princípio foi meio que um choque assim, por causa também da proporção que o Florescer tomou. A princípio eu pensei que seria um grupo voltado a no máximo 50 meninas, mas hoje em dia nós estamos em quase 5.000 meninas juntas. Então eu acho que é meio que inevitável, sabe? Você receber críticas, principalmente quando você inicia um projeto assim, algo novo assim. Nós estamos, infelizmente, suscetíveis a isso, mas antigamente eu permitia que isso me desestabilizasse, sabe? Antigamente eu ficava extremamente abalada, ainda mais quando falavam: vocês estão tentando substituir a igreja, mas depois que eu entendi realmente quais eram as nossas reais motivações, porque nós estávamos ali, eu entendi que eu deveria filtrar melhor essa questão de críticas, sabe? Existem duas classificações, as críticas construtivas e as não construtivas. E aquilo, se a crítica é construtiva, pego ela e construo em cima disso. Se não é construtiva, eu também não deveria dar o direito dessa crítica me desestabilizar, sabe? Depois que eu comecei a observar com essa percepção, a minha vida mudou tremendamente, não apenas a respeito do Florescer, mas eu entendi que eu não deveria dar o direito de alguém que nem mesmo me conhece, sabe? De alguém que não são do meu coração, definir aquilo que eu sou, definir as minhas motivações, enfim. Verdade, a gente ficou muito triste na época, né? Porque nossa intenção era abençoar as pessoas e infelizmente deturparam muito das nossas intenções, julgaram as nossas intenções e não foi fácil, a gente pensou em desistir por causa disso. Muitas pessoas também falaram: isso é fogo de palha, vai acabar rápido. É mais outra coisa que a gente escutou e cá estamos nós, um ano depois. As pessoas falaram: trabalhar com muita gente também é complicado, que não deixa de ser. E uma coisa legal assim, né? Não foi muito legal, mas que no início do Florescer, eu lembro que ainda era agosto na época e tava todo mundo muito desanimada, porque eu acho que tava na segunda, terceira semana de grupo e a galera do Twitter caiu matando em cima da gente. Eu lembro que até pessoas que a gente admirava começaram a postar no Twitter que o que a gente tava fazendo era vaidade, que era pra gente ficar, tipo, mais famosa no Twitter, pra gente ser reconhecida, e não tinha nada a ver com isso. Esse não era o propósito. E eu lembro que pessoas pararam de falar comigo, pessoas me silenciaram, pessoas silenciaram as meninas, pessoas, sabe, pessoas próximas da gente. Eu lembro. Fizeram coisas assim que deixou todo mundo chateado. Eu lembro que no dia do meu aniversário, eu falei: eu não aguento isso mais, eu tô cansada disso. Cheguei no grupo e mandei, eu acho que uns 300 áudios e falei: olha, não quero ninguém triste aqui, porque isso aqui só tá aqui porque Deus colocou no coração da Sara e Deus sempre foi o centro disso aqui. E não é por causa que a gente tá falando no Twitter e falando e fazendo isso, falando aquilo, falando que a gente vai parar, não. Nossa, gente, eu lembro que nesse dia eu fiquei tão revoltada porque era tanta crítica, ninguém falava, tipo assim: vocês estão precisando de ajuda? Como que vocês estão? E aí, como que vocês estão lidando com tudo isso? Porque era o assunto do momento no Twitter, era o Florescer, então todo mundo tinha que falar. E a maioria era falando mal, não era falando bem, não. Tinha gente falando bem, mas a metade era falando mal, e isso deixava todo mundo muito triste. E assim, foi o ápice pra mim ficar assim, super estressada com isso. Eu falei: olha, não vou me abater por isso, a gente não vai se abater por isso, a gente vai levantar, vai continuar escrevendo, vai continuar o grupo, ninguém vai desanimar. Aí eu lembro que nesse dia aí foi
comoção no nosso grupo. E meio que todo mundo levantou o astral, assim, porque realmente tava todo mundo triste. Verdade. E não tinha nem um mês de grupo ainda. Gente, sério, eu fico muito revoltada quando eu lembro disso, porque ninguém sabia de metade, tava todo mundo criticando, metendo pau na gente sem saber de nada. A facilidade de já descartar uma coisa simplesmente por ser nova, né? E já achar defeito, pecado Sim. e problema, enfim, é assustador mesmo. A internet é um ambiente assustador e pode vir de quem a gente menos espera. E outra coisa que teve gente que falou mal porque não era DM também. Ah, não me chamou pra ser ADM? Ah, não gosto, é ruim, é não sei o quê, é vaidade, é fogo de palha, é não sei o quê. Ai, ai. Muita gente pensou que o Florescer não ia durar o quê? 6 meses ou até menos que isso. E estamos aqui quase completando um ano, né? Pra honra e glória do Senhor. Acho que as pessoas já começaram a entender que, obviamente, na internet tem pessoas assim que estão em busca de vaidade, de crescer em cima do nome de algo que tá fazendo sucesso, de certa forma, entre aspas, que mais me fez continuar, porque, obviamente, a gente ficou desanimada, né, com tudo isso. Mas é entender que, cara, nós sabemos a nossa intenção com tudo isso e sabemos que Deus colocou isso no coração da Sara e da Raíssa com um propósito e a gente tá aqui para que Deus cumpra esse propósito através das nossas vidas. Então, isso é uma motivação enorme para todas nós e espero que o Florescer dure muitos e muitos anos e eu quero fazer parte de cada momento, porque igual falamos no começo, o Florescer nos edifica muito, além de edificar outras meninas também nos edifica muito, né? Ah, pois é, e no início, assim, foi muito frustrante, sabe? As pessoas acham que a internet é terra de ninguém, onde a gente pode falar o que quer e não vai ter consequências disso. E eu lembro que quando eu fui chamada pro Florescer, eu estava em um círculo de amizade e por causa do Florescer eu simplesmente fui excluída. As pessoas pararam de falar comigo, começaram a lançar indiretas. E assim, foi uma coisa muito... me deixou muito aborrecida por um tempo, sabe? Hoje em dia, se tem crítica, eu simplesmente rolo a tela, eu finjo que não tô vendo, porque é cansativo a gente ficar se desgastando com essas críticas, lendo, faz mal pra gente, sabe? O propósito do Florescer nunca foi substituir a igreja, muito pelo contrário. A gente fez um estudo colaborativo explicando a importância de congregar, a importância de ser discipulado. A gente ainda deu dica e aconselhou pessoas que estão magoadas com a igreja. Então, assim, foi um estudo muito edificante. E muitas pessoas, como as meninas também falaram mal do Florescer por achismo, fofoca. Ah, porque criou um grupo de estudo, porque quer ser conhecido no Twitter, e etc, etc. Então, assim, foi doloroso no início. Algumas meninas também pensaram em desistir, eu não sei se todas. A minha personalidade é querer sempre ficar no cantinho, passar invisível, passar batido. Tanto que eu já conversei com as meninas de querer sair, porque eu não queria holofote, eu não quero chamar atenção, eu não gosto disso. Por mim, eu fazia o estudo e lançava sem precisar assinar meu nome, sem precisar aparecer. Só que as pessoas tomaram isso por um outro lado. Presumiram coisas, sabe? Mais ainda porque o Florescer foi o estopim para uma onda de grupos de estudo, aí mesmo que as pessoas começaram a cair em cima e tal, e desmoralizaram totalmente o grupo, sem entender o propósito, sem saber quem somos, sem saber o porquê do grupo foi criado. Então foi chato no início. Hoje em dia a gente já sabe lidar melhor com críticas, por mais que ainda dou muitas vezes ouvir certas coisas, ler certas coisas, pessoas que simplesmente pararam de falar com a gente, bloquearam a gente ou pararam de seguir. Mas se o grupo nasceu no coração de Deus e está sendo sustentado até hoje, então eu acho que tudo isso valeu a pena. O que mais me doía era perceber que essas críticas vinham da parte de cristãos, sabe? Porque quando são pessoas que não entendem a sua verdade, quando são pessoas que não entendem o seu propósito, é completamente diferente. Mas você espera de um cristão que ele seja ao menos parecido com Cristo, né? Então, eu sei que o propósito do Senhor sempre foi nos fazer crescer. E o propósito do grupo também é esse, sabe? Nós não estaríamos aqui se isso não estivesse fundamentado sobre Cristo. Então, foi muito doloroso você perceber que pessoas que deveriam te apoiar em um propósito, em uma causa tão nobre, foram as primeiras a pegar a pedrinha pra te jogar. E o engraçado disso tudo é que amigos meus que não são cristãos, que souberam da criação do grupo, ficaram admirados com a nossa iniciativa de ensinar, enquanto os cristãos que têm o mesmo entendimento que a gente, tacaram pedras, assim,
com força. Exatamente, exatamente. Julgaram nossas intenções de uma forma tão absurda, sabe? No começo, quando eu comecei a ver as críticas que o pessoal estava fazendo, eu fiquei muito chateada, porque a maioria das pessoas que criticavam, elas não vinham até nós para saber o que era o Florescer, qual era o propósito. Elas simplesmente afirmavam que nós queríamos ser uma igreja e acabou. Era isso, sabe? Elas não chegavam para dizer, olha, tô vendo um burburinho aqui no Twitter, queria saber o que é o Florescer, qual é o propósito de vocês. Não, elas simplesmente ficavam jogando indiretas, dizendo que a gente ia substituir igreja, que a gente ia ficar dando aconselhamento de maneira irresponsável, sendo que nunca foi assim, sabe? E como, agora eu esqueci quem foi que comentou aqui, dizendo que nós queríamos ser famosas. Gente, pelo amor de Deus, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Ter muitos seguidores no Twitter não é sinônimo de fama. Fama pra mim é você sair na rua e você ser reconhecido, as pessoas te pararem pra conversar com você, pra tirar foto com você, pra gravar vídeo, postar nas suas redes sociais, porque reconhecem você pelo seu trabalho. Fama pra mim essa é que nem a Taylor Swift, Fama é que o receber mundo inteiro mimo. sabe quem É ela receber é. mimo E em não, tipo assim, casa. você tem muitos seguidores no Twitter, entendeu? E esse nunca foi o nosso propósito. O nosso propósito sempre foi edificar vidas, ajudar as pessoas, sabe? E a gente nunca quis tomar o lugar do líder delas. A gente nunca quis assumir uma responsabilidade espiritual que pertence ao pastor, ao líder de célula. Esse Muito nunca pelo foi contrário, o né? intuito do Florescer e nunca vai ser. E a gente deixou isso muito claro todas as vezes que foi abordado sobre o assunto, que a gente não tinha intenção de tomar esse papel de liderança porque é muita responsabilidade. Não tem como você liderar e discipular alguém pela internet. Você tem que conhecer, tem que estar próximo. Então é completamente impossível que um grupo de estudo tenha esse papel. Então, assim, foi sem lógica nenhuma as pessoas apontarem essa acusação muito grave, inclusive, de que a gente queria tomar o papel de aconselhador. Eu acredito muito que a gente deve repassar para as outras pessoas aquilo que o Senhor, ele nos ensina, sabe? Quando se levantam cristãos impedindo isso, cara, isso é muito feio, porque parecia que a galera não queria que a gente ajudasse as meninas a compreenderem melhor, aprender mais sobre Bíblia. E isso é um grande problema, sabe? Se o Senhor, ele te dá um entendimento, te dá sabedoria sobre algo, vai lá e ensine para outra pessoa. Não guarde isso para você, sabe? Queira que as pessoas cresçam e amadureçam na palavra de Deus, em conhecimento de quem o Senhor é. Então, as pessoas têm que entender que quando você criam grupos de estudo, não só o Florescer, né? Criam grupos de estudo no Telegram, no WhatsApp, enfim, na internet, é para a edificação do corpo de Deus, para a igreja, sabe? É para abençoar vidas e não para criar uma fama ilusória que as pessoas acham que rede social tem. Não, gente. Como O se fosse objetivo também... não é esse. O objetivo é engrandecer o nome do Senhor, abençoar vidas, edificar pessoas. Como se fosse algo muito diferente do que é feito no Twitter, né? Por exemplo, tem gente que fica fazendo thread, que fica ensinando pelo Twitter e usando aquela rede social para isso. O que me assustou foram ver como se fosse algo diferente você ensinar, e quando na verdade você posta ali para todo mundo ver no Twitter, não faz muito sentido você criticar que haja uma organização, que você se junte por WhatsApp, porque todo mundo ali tem grupo. Assim, são críticas que em um certo nível são válidas. O problema são as acusações e esse clima, né, que sempre rola no Twitter de ódio, de raiva, de implicância. Na época eu lembro que, aliás, muito tempo depois, inclusive do início, tiveram pessoas falando, se eu ver alguém com essa florzinha no nome, eu vou dar um follow. Gente, se a pessoa se incomoda com uma coisinha pequena dessas, entende? É muito complicado. É algo muito além do que a preocupação também, com as pessoas. Com isso. Isso, é muito além do que a preocupação com as pessoas que estão lá, né? Assim, essa questão... Verdade. As pessoas falaram... Já demonstra o quão muito. frágil é a identidade da pessoa, sabe? De se afetar tanto por causa de uma rosa no nome de alguém. É algo muito pequeno. E outra, se você vê pessoas fazendo algo na internet que é pra edificação do corpo, como a Ká falou, você tem que ficar feliz. E você tem que ajudar. Se você não for ajudar, então assim... Criticar é hipocrisia. Nós não fomos chamados pra criticar sem ajudar. Todas as vezes que eu critico alguma coisa, vocês podem ter certeza que eu tô fazendo, principalmente quando eu critico alguém. Eu estou ali, eu faço isso raras vezes, nominalmente, ou enfim, na minha página pública, eu sempre assumo o compromisso de ajudar no que for possível a pessoa e o que tá acontecendo, e também me retratar caso aconteça alguma coisa, porque senão a crítica é apenas ódio, hipocrisia e pecado nesse sentido, né? Essas motivações, julgar as intenções, enfim. Umas coisas que falavam, por exemplo, mas elas não têm competência para poder ensinar. Gente, isso não é novidade. Nós estamos aprendendo juntas, mas nós estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos
pegando as coisas que a gente passa nos estudos, não vem da nossa cabeça ali, de um sonho profético, a gente pesquisa, nós vamos atrás de livros, nós vamos atrás de palavras, a gente não tira coisas das nossas cabeças, a gente sempre tem inspiração, a gente só quer compartilhar o conhecimento. É um grupo e uma forma de você usar o seu tempo na internet para coisas proveitosas. Ora, passar o tempo enchendo o saco no Twitter é bom e juntar com umas meninas para falar sobre a Bíblia não é? Como essa métrica, sabe? Como que assusta mais meninas se juntarem para poder falar sobre a palavra do que milhares de pessoas no Twitter o tempo inteiro cancelando gente, enchendo o saco dos outros? Isso é uma coisa assim, essa é a hipocrisia da nossa geração. Nós temos o high standard, o padrão altíssimo para coisas que, pelo amor de Deus, quer exigir um diploma teológico para eu fazer um estudo, mas está fazendo thread no Twitter do mesmo jeito. São críticas infundadas, mas que sim, abalaram todas nós. A gente ficou muito triste, a gente pensou em terminar, a gente pensou em acabar com tudo. Foi muito complicado. Essa acusação de substituir igreja é uma acusação que eu também entendo, porém, não cabe ao Florescer, justamente porque, nós vamos falar sobre isso nesse segundo ponto agora, nós não aconselhamos ninguém. Então você vê pessoas que têm amizades virtuais criticando pessoas que fazem amizades virtuais. Infelizmente não dá pra entender a cabeça dos haters, né? Não dá pra entender. Mas as críticas que são válidas, nós estamos dispostos a ouvir. Muito ruim também você perceber alguma coisa. Por exemplo, a maioria das críticas eram justificadas sobre o pretexto de exortação. Sendo que exortação não é o que o povo tá fazendo no Twitter, entendeu? Criticar alguém publicamente, apontar alguém publicamente. Exortação é papel de pastor e de amigo, né, gente? Exatamente. Exortação é papel de uma liderança capacitada a isso. O que o pessoal tava fazendo no Twitter era só ataque pessoal mesmo, entendeu? Nossa, sobre o pretexto de exortação. Muito bonito, muito florido e teológico, mas é tudo podre por dentro. Como eu ficava frustrada quando alguém falava que a gente estava exortando ou qualquer coisa. Gente, pra quem não sabe, quem tá ouvindo, exortação é você servir de muleta pra alguém que não consegue andar sozinho. É você literalmente ser o apoio, você está ali à frente de uma batalha espiritual que uma pessoa tá passando. Alguém pela internet não pode, não consegue, nem deve fazer isso, entendeu? Então, qualquer coisa que aconteça no Twitter ou em grupo, vocês falam de exortação, gente, isso não é exortação. E o que a gente faz também não é. A gente só passa o conhecimento que Deus nos deu e nós, como um grupo, achamos justo que, como a gente aprendeu, como a gente teve a oportunidade de ser ensinada, a gente também pode partilhar desse ensinamento, partilhar desse conhecimento, porque não adianta a gente se encher para se transbordar sozinha. A gente tem que dividir isso com os outros. Se Deus nos entrega algo, eu acho que é até covardia você não compartilhar isso, sabe? Se não me engano, é em Tiago que fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, também comete pecado. Então eu sinto que esses estudos que nós entregamos, que nos foram entregues por Deus, é um bem que nós estamos fazendo às meninas, sabe? E a nós mesmas também, porque nós somos extremamente edificadas. Sério, antes de entregar qualquer coisa, eu avalio se isso serve pra mim. Eu acho que um grande mal da nossa juventude é essa. É uma grande covardia. Os jovens de hoje em dia, e muitas das vezes eles não têm coragem de botar a cara a tapa, levantar um projeto pro Senhor, mas fica lá da cadeira, assistindo de telespectador e descendo lenha, só criticando. E no início eu lembro que foi algo extremamente difícil. Eu falei com as meninas, eu fiquei muito triste, porque você, como você imagina um projeto, alguma coisa, você acha que os seus irmãos na fé, eles vão te apoiar. E não, justamente da comunidade cristã, que você escuta mais crueldade. Então, assim, eu achei muito bom essas críticas que a Bruna pegou, que foi a acusação de que o Florescer queria substituir a igreja virtualmente, algo que nunca foi gerado no nosso coração. Que a gente, nas nossas DMs, a gente sempre falava e relatava a importância de você se aconselhar, de você ter a sua igreja, ter o seu pastor. Outra coisa muito pontual que eu achei que ela falou que é sobre a vaidade. O como a gente foi julgada por questão de vaidade. E uma pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: tudo aquilo que você mais fala, tudo aquilo que você mais traz pro povo, é tudo aquilo que tá baseado dentro de você, sabe? Eu acho que a gente tem que parar muito de ficar acusando. Esse é o mal dessa geração. É muito juiz e pouco evangelho, tá? Então, eu acho que a gente tem que colocar a mão no consciência e entender o para que nós fomos chamados. Não é para ficar julgando o irmão. Se você tá vendo que o irmão tem uma atitude errada, primeiramente você tem que chamar ele no privado e não ficar postando indireta. Indireta não é coisa de crente. Tá? Então, nós somos chamados para viver na luz, né? Exatamente. Esse lance de que nós não somos boas o suficiente, realmente ninguém é. Nem o que critica e nem o que faz é bom o suficiente. Bom, só Jesus.
Bom só Jesus. Jesus é Gente, bom, ó. existe aprovação. Jesus também não está O que eu fico vendo muito é que é uma geração muito enganosa. É muito baseado em diplomas e conhecimento. E como Paulo fala, não é palavras de persuasão, são palavras de poder, sabe? Independente se você tem um diploma, ou se você fala bonito, ou se você não sabe se expressar muito bem, você foi chamado. E a capacitação não é sobre livros, sabe? É sobre unção de Cristo. Você foi chamado para aquilo ali. Então não é sobre nós, entende? Então, eu acho que também fica para as meninas que estão ouvindo todo o projeto que você se levantar, se entregar de corpo e alma e fazer aquilo para o Senhor, sempre vai ter críticas, sempre vai ter irmãos do seu lado que vai dizer que você não é capaz, que você não consegue. Só que eu acho que a gente tem que olhar para um só alvo, que é Cristo. Independente do que acham, do que pensam, do que falem de você, não importa. Amém. O que importa é o seu coração estar firmado totalmente nele. Amém. Fazendo a vontade de Deus, né? Uma coisa que eu acho que a gente aprendeu com tudo isso que a gente passou, a gente se afetou emocionalmente, a gente aprendeu que nada é na nossa força. Porque todas essas críticas e tudo que nós passamos, os problemas, a gente acabou desanimando e se estressando, ficando tristes. Foi justamente aí que nós descobrimos que nós fazemos tudo pela força de Deus e não com a nossa própria força. É algo muito maior que nós. O Florescer não é sobre Bruna, sobre Rai, sobre Sharon. Eu posso sair, a Rai saiu, a Mari pode sair amanhã, a Gabi pode sair amanhã. Não é sobre pessoas, é sobre algo muito maior do que nós. É sobre um propósito muito maior do que nós. É sobre abençoar e usar a internet de uma forma boa, de uma forma abençoada, para abençoar vidas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que em meio a todas essas acusações que a gente queria substituir a igreja, nós usamos o Florescer como isca. Se por algum acaso alguém queria substituir relacionamento virtual para conseguir ficar suportando o tempo sem igreja, nós constantemente ressaltamos. Nós fizemos estudos o tempo inteiro. A gente fala, meninas, congreguem. Meninas, a importância de congregar. Meninas, olha só, não fiquem sem igreja. A gente o tempo inteiro falou sobre isso, nosso tempo inteiro falando sobre isso, justamente para proteger as meninas. Que uma crítica que a gente sempre ouviu que a gente não era capaz, e as meninas falaram assim muito bem sobre essa capacidade, mas puxando o que a Rai falou, se Deus te chamou, não importa se os seus amigos, se a sua família falar que você não é capaz. Quem te capacita é aquele que te chamou. Se Deus te chamou para um projeto, para uma ideia, para um ministério, faça. E o Florescer, a Sarinha que tem 15 anos e trouxe isso pra gente, eu tenho certeza que foi usado por Deus, porque o Florescer, se fosse na nossa força, não estaria vivo até hoje. Então, se Deus te chamou para fazer algo que você julga não ser capaz, que as pessoas julgam não ser capaz, Deus vai te capacitar porque foi Ele que te chamou e Ele que vai te sustentar. Então, e uma coisa que talvez ninguém imagine é que nós já chegamos bem pertinho de fechar o Florescer, né? Assim, muito perto mesmo. Sim, com certeza. Isso é pra quem pergunta se a gente nunca teve desentendimento nem nada. Não, gente, nem tudo é como rosas, nem tudo são flores. Nossa, elas são lindas, perfeitas, nunca brigam, nunca tiveram desentendimento. Pelo contrário, a gente já teve alguns desentendimentos, sim, opiniões que não bateram, às vezes uma que é uma Tanto coisa... é que eu já saí e voltei. Sim, já tivemos várias, nossa, muita coisa, gente, coisa de chorar, coisa de falar, ai, vou sair do Florescer, ai, vai todo mundo sair então vai, todo mundo sai. Aí uma sempre ficava, não, eu não vou sair não, eu vou ficar bem aqui. Todo mundo sai e volta o cão arrependido. Nossa, gente, já tiveram coisas desse tipo aí, só Deus real, só Deus, porque se não fosse Deus, já tinha ido tudo por água abaixo. Mas só que Deus nos fortaleceu e fez com que tudo continuasse. Porque se fosse pela gente, pode ser que tinha gente aqui que nem ia se falar mais, ia acabar e por aí, pronto, acabou. Enfim, acabou. Envolve gente, envolve problema, né, gente? Onde tem ser humano, tem briga, tem confusão. E ainda, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso, que tava tudo tão pesado, que a gente queria abandonar tudo. Porque às vezes pesa. E, infelizmente, às vezes pesa mais pra uma. Por exemplo, teve uma época que, inclusive, a Karina também
trabalha demais para Florescer, ela tá sempre ali. E claro que isso vai ficar pesado, não que todas não trabalhem, mas tem umas que acabam dedicando mais e o cansaço pesa. Uma das coisas que a gente já teve que aprender com Florescer é sobre dividir a carga e a gente se apoiar, né? Porque é muito cansativo. Uma das coisas também que a gente fala muito é que tudo deve ser feito no descanso e na paz. Quando não tem mais paz, quando não tem mais descanso, gente, é melhor abandonar. É melhor não fazer. Então, muitas vezes a gente teve que parar. Poxa, nós vamos continuar porque assim não vai rolar. Pra ficar desse jeito mais. Vamos mudar ou vamos acabar com tudo? Pra finalizar, quais as melhores coisas que aconteceram no Florescer? Os melhores momentos até aqui? O que rolou que vocês sentem saudade? Enfim. Nossa, já aconteceu tanta coisa. Eu acho que, assim, uma das coisas mais legais foram as parcerias que a gente fez. Por exemplo, com a Mundo Cristão, que a gente fez o sorteio e foi muito legal ver o envolvimento das meninas. E tinha alguns caras comentando que queriam participar também, mas um dos pré-requisitos do sorteio era fazer parte, né, do Florescer, então infelizmente eles não puderam participar. Eu acho que a chegada do Caio também foi algo muito legal, porque o design dos estudos mudou, né, ele realmente é uma bênção pra gente, é um designer maravilhoso. Muito. Deixou os estudos, assim, impecável, sabe? E a Karina falou do Caio. Eu acho muito importante mandar um salve pro Caio, porque, meu Deus, os e-books Valeu, do Florescer, Caio. o que são aqueles A gente e-books? te ama, Caio. Sério. Muito obrigada, Caio. Nossa, Caio. Outro Caio. nível. Gente, Outro sim, nível com não Caio. fala demais não, que ele vai ficar se achando. Mas estão maravilhosos mesmo, gente. Os e-books são perfeitos. Eu amo. Outro momento muito marcante pra mim no Florescer, e eu vou mandar um salve agora pras meninas do chat do Telegram, que, na minha opinião, é o melhor chat do Florescer. Teve um momento, eu não sei se vocês lembram, galera, não sei se as meninas lembram, nós fizemos meio que uma palavra e uma música no chat do Florescer, e todo mundo cantando junto. E assim, Nossa! o chat tem mais de 2.000 meninas. Muito então, legal, assim, cara, muito massa. esse Foi muito legal. Porque eu ri tanto, Muito mas legal. eu ri muito nesse dia, porque foi muito legal. As meninas interagindo, então, sim, são muitas meninas juntas. Então, tinha muita mensagem, ficava até um pouco difícil pra acompanhar todo mundo, mas tava todo mundo se divertindo e todo mundo cantando. E tinha menina que não tava nem ligando se canta bem ou não. Então, tipo, isso foi um vínculo que a gente criou muito, muito forte com as meninas do chat. Uma coisa também que eu acho que foi o ápice foi quando umas meninas nos procuraram para traduzir os estudos para o inglês. Acho que pro espanhol também. Gente, naquele dia eu surtei. Naquele dia eu falei, meu Deus, estamos internacionais. Um momento que foi tudo pra mim também foi quando nós abrimos espaço para as meninas enviarem os seus estudos pro nosso e-mail. Sim, Cara, sim, meu Deus, elas com escrevem certeza. Muita muito coisa bem. boa. Sim. Muita coisa boa. As meninas são Muita maravilhosas. coisa boa, sério. Um dos momentos também que eu gostei muito do Florescer foi quando eu e Sara participamos de um episódio do podcast do Bible Talk e nós falamos sobre o Florescer e eles me motivaram demais, gente. Vocês não fazem ideia do quanto a equipe e a família Bible Talk motivam a mim, a Sara, todas as meninas. Eles sempre estão aqui apoiando. O primeiro episódio, na verdade, desse podcast que a gente gravou foi Mulheres e Teologia. E quando eu terminei de gravar, eu mandei uma mensagem pro Bibo e falei: olha, eu quero deixar a apresentação pra você, porque eu não tô dando conta. Ele, Cacau, Fontana e vários pastores da família Bibotalk acabaram me motivando, né? Porque eles entendem e apoiam e acham muito legal a iniciativa de mulheres estarem trabalhando pro reino na internet, estarem falando sobre teologia, enfim. Então esse pra mim foi um dos melhores momentos, porque da mesma forma que às vezes a crítica dói, é muito bom reconhecer que tem pessoas que te encorajam do seu lado, sabe? E esse encorajamento valeu muito, porque às vezes a gente realmente o tempo inteiro fica lutando contra não ser suficiente. Nós não somos, mas ele é. Jesus é. Uma coisa que eu acho muito legal também, que eu acho muito marcante, é o encontro das meninas do Florescer, que criaram vínculos e começaram a se encontrar. Sim! Inclusive, eu tenho uma amiga Sim. que é a Raiza. Um beijo, Raiza. E ela se Eu encontrou amo esse esses ano. momentos. Ela encontrou esse ano com a Monana, que era uma menina que ela conheceu no chat do Florescer, e ela foi pra casa delas, elas, os maridos, todo mundo junto e se encontrar. Gente, sério, eu fico muito emocionada. E quando a Rai encontrou com a Sharon também, eu chorei muito. A Gabi se encontrou com a Sarão, foi muito Ai, legal uma vez também. demais. Foi maravilhoso. E Olha, Florescer eu cria relacionamentos, isso é muito perfeito, sério. Sim.
Esses momentos aquecem meu coração, porque é muito lindo. Eu conheci uma menina daqui da Paraíba, a Bianca. Ela faz parte do chat do Florescer, né? E a gente tava conversando, aí viu o mesmo DDD. De onde você é, João Pessoa? E a gente foi pra praia, assim. Foi a primeira webcrente que eu conheci pessoalmente. Pra mim foi um momento muito legal. E ser uma pessoa que faz parte do Florescer também foi algo muito legal. Eu amo ver as meninas se encontrando. Eu amo quando elas desenvolvem laços de amizade profundos. Amiga, sim, eu lembro que uma vez eu fui visitar uma igreja e eu vi uma menina cantando. E eu fiquei apaixonada na voz dela, sabe? Ela carrega muito de Deus. Aí depois de uns dias eu recebo uma mensagem dela no WhatsApp falando que ela participava do Florescer, enfim. Aí eu reconheci a menina, eu falei, caramba, é a garota que eu vi na igreja, sabe? Então, pessoas da mesma cidade, assim, se eu não me engano, foram 2 meninas aqui de Teresópolis que eu tive a chance de encontrar através do Florescer. Foi muito incrível. Tiveram muitos momentos muito bons, engraçados. Não sei se vocês lembram daquele vídeo de uma participante do Florescer, que ela fez uma paródia com a música da Grande Família, com o tema do Florescer. Não sei se vocês lembram. Lembro! Eu tenho o vídeo até hoje. Ai, eu não acredito, eu não vi isso. Eu vou mandar no grupo de novo. Nossa, foi muito bom naquela época. Eu ri muito, eu amei muito, eu guardo até hoje. Eu troquei de celular, mas o vídeo continua aqui, porque eu amei o vídeo. E outra coisa engraçada, e a Karina vai estar aqui pra me confirmar, que toda hora alguém marca alguém. Karina, entrou um homem no grupo. A gente corre lá pra tirar. A ADM não tem paz. Não dorme. Toda vez que eu abro o Telegram, tem alguém falando, Karina, Sharon, tem homem no grupo. Inclusive, parece que eu apareço lá no Telegram só pra isso, né? Só pra remover homem. Aí teve uma menina que falou assim comigo, a Karina parece propaganda da Jequiti, aparece do nada, remove os homens e some. Ai, muito bom. E o Florescer trouxe, assim, amizades, né? Aí eu conheci a Nina antes do Florescer acontecer. Nina, a gente tem que marcar outro encontro, a gente tem que se encontrar. Sim, maravilhoso, Breve Rio. Juntar com a Rai também, né? Como falaram, eu encontrei com a Rai. Eu queria muito encontrar todas as outras meninas. Tenho muita vontade de fazer um encontrão webcrente. Já foi Conferência Florescer. Já foi falado, né, da conferência. Muitas meninas já falaram pra gente fazer, levar essa ideia adiante. Gente, só Deus sabe, se acontecer vai ser no futuro bem distante, porque a gente tem muito. Queria dizer que eu assino super em cima da conferência do Florescer. Eu falo isso desde sempre, a Nina é uma discussão. Gente, sério, se tem uma pessoa que fala dessa conferência sou eu, viu? Eu cobro todas as meninas, mas não é só se for webconferência mesmo. Quem sabe? Vamos fazer uma blusinha padrão, entendeu? Bem conjuntinho de assembleia. Florescida. Vamos. Tudo. Conjunto Florescer. Mas tem que ter aquela frase escrita: Deus é o semeador e as flores somos nós. As árvores somos nós. Meninas, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Foi muito bom conversar com vocês. Simplesmente a gente aqui ligou o nosso microfone e começamos a conversar como amigas, como nós fazemos geralmente no nosso dia a dia. Mas eu gostaria que vocês deixassem um recado para todas as meninas que estão nos escutando agora, um convite para que participem do Florescer e para as meninas que já fazem parte do Florescer. Para quem não conhece o Florescer, chegou de paraquedas aqui nesse podcast, não sabe onde nos encontrar, nós estamos no Twitter e no Instagram com @nosso Florescer. Manda uma DM pra gente. Vai ser um prazer ter vocês fazendo parte do nosso jardinzinho. Sabe? Eu vou ficar muito feliz em conhecer cada uma de vocês, que a vida de vocês seja edificada através dos nossos estudos, através dos testemunhos que as outras meninas compartilham. E foi muito bom conversar aqui com todas vocês, né? Espero que vocês que estão nos ouvindo se sintam mais chegadas a gente, né? Mais íntimas e contem com a gente para o que vocês precisarem, viu? Um beijo enorme para vocês. Quero agradecer todo mundo aí que está ouvindo. Nossa conversa aqui foi muito boa. E eu quero agradecer as meninas que estão no Florescer, que abraçaram esse projeto junto com a gente, tanto as ADMs quanto as participantes. Vocês nos motivam todos os dias. O feedback de vocês é muito importante. Então, nem que seja para dar um alô, muito obrigada. Vocês podem falar lá no grupo, tá? E eu quero deixar um pedido para todas as meninas do chat. Antigamente, a gente tinha o costume de falar
fazer um tweet, né, falando sobre os assuntos do chat. Vamos voltar com isso, gente, movimento chat, vamos falar, compartilhar testemunho, compartilhar oração. A gente está aqui para vocês também, a gente está aqui para conversar, pode chamar a gente também no privado, qualquer dúvida, qualquer ajuda. Então a gente está aqui, eu quero agradecer você que está ouvindo, você que está participando. E se você puder, também divulga o Florescer para sua prima, para sua mãe, para sua irmã, para sua amiga. A gente está aqui para receber todo mundo. Eu faço das palavras da Sharon a minha. Gostaria de agradecer cada uma de vocês por fazer parte desse projeto com a gente, por estar sempre nos apoiando, dando feedback nos estudos e sendo edificadas com a gente. Gostaria muito de conhecer cada uma de vocês algum dia. Eu sei que é um pouco impossível, porque somos mais de 2.000 meninas no Telegram, e no WhatsApp deve ter mais ou menos a mesma coisa também. Então, são muitas meninas, mas eu agradeço pela vida de cada uma. Oro para que Deus abençoe cada uma de vocês, que Deus dê proteção e paz, e que vocês continuem sendo bênção nas nossas vidas, assim como nós somos bênção na vida de vocês. Eu espero. Amém. Eu também queria agradecer a todas as meninas que participam do Florescer no WhatsApp, no Telegram, para todas aquelas pessoas que estão interagindo com a gente no Twitter, no Instagram. A interação de vocês é muito importante para todos nós. Vocês são muito importantes pra gente, muito mais do que vocês acham que são. Nós estamos aqui para fazer o possível, assim, para vocês, porque isso aqui tudo não é nada sobre nós, tudo sobre Deus. E para vocês, quero agradecer em especial uma pessoa que eu espero que ela esteja escutando esse podcast, que é a Amanda Mascarenhas, e dizer que você mora dentro do meu coração e mora, acho que de todas, né, também. Te amamos, Amanda. E a gente tá com muita saudade de você. Saudades, você é maravilhosa. Amandinha. E você me inspira muito. Você me inspirou muito a fazer o que eu tô fazendo hoje no Florescer. Agradecer a todas as meninas que estão aqui, porque vocês são maravilhosas. E é isso. Bom, meninas, foi um momento muito precioso de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer. Eu louvo ao Senhor, primeiramente, né, pelo Florescer, por esse projeto que o Senhor nos entregou, por tudo que Ele nos tem permitido viver através desse projeto. É muito precioso perceber a ação do Senhor nas nossas vidas. É muito precioso ser edificada através, sabe, dos comentários de cada uma de vocês. Eu quero agradecer também às administradoras, que foram pessoas que abraçaram essa causa de forma muito carinhosa, sabe? Abraçaram de coração isso. E eu sei que o Florescer foi um projeto que, antes de surgir no contexto terreno, antes de surgir no contexto externo, foi algo que surgiu no coração de Deus. E é por isso que ele permanece, tá bom? Então, glória a Deus pela vida de vocês, por cada menina que de alguma maneira tem somado conosco, tem somado, sabe, nessa causa, tem acrescentado nas nossas vidas. Vocês são muito preciosas, e que o Senhor continue abençoando a cada uma, que o principal objetivo da vida de vocês seja sempre a glória do Senhor, e que nós possamos juntas, dia após dia, momento após momento, realmente florescer em Cristo. Bom, gente, o meu muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui com a gente nesse bate-papo. Foi muito legal estar aqui com as meninas. É muito legal saber que agora vocês conhecem mais um pouco da gente, um pouco do projeto. Agora estão ouvindo as nossas vozes, né? Principalmente da gente que ainda não gravou nenhum podcast. Bom, somos meninas comuns, mas com o coração totalmente apaixonado por Jesus. É uma honra fazer parte do Florescer. É uma honra dividir tudo que a gente aprende com o Senhor com vocês. E é uma honra saber que somos tão bem recebidas por todas vocês que confiam no nosso trabalho e que dedicam um pouquinho de cada tempo, de cada minuto, para ler o nosso estudo, para ouvir nossos podcasts, para serem edificadas com as nossas vidas. Que o Senhor abençoe vocês ainda mais. Não esqueçam do Florescer nas nossas orações. Não esqueçam de nós nas orações de vocês. Somos totalmente dependentes da oração, e cada oração pela gente, pela nossa vida, por esse projeto, é muito bem recebida. Obrigada por toda a confiança, e que todas vocês continuem nos acompanhando e sendo edificadas através da gente. É isso, gente. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer as meninas pelo convite. Não sei se todas de vocês sabem, mas eu não faço mais parte. Não sou mais integrante de ADM do Grupo Florescer, mas eu venho agradecer de verdade, de todo o coração, pelo convite. É muito difícil para mim estar gravando esse podcast, porque eu sou uma pessoa que eu gosto do anonimato, não gosto de falar em público. Espero que eu tenha, de qualquer forma, edificado a vida de alguém, falado algo ao coração de vocês. Meninas, vocês que estão ouvindo esse podcast, eu quero encorajar vocês a fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Leve o reino, independente de críticas, de desânimo, foque nele, leve a mensagem da cruz. E é isso. Amém. Beijinhos, que Deus abençoe a todos.
Se você ouviu até aqui, muito obrigada. Contamos um pouco da história do Florescer, mas a parte mais importante dela são vocês. Todas vocês que nos acompanham são abençoadas pelo Florescer e também nos abençoam. Por favor, orem por nós, orem por nossas vidas, pelas nossas famílias, orem pelo Florescer, por todas as meninas que fazem parte do Florescer. E muito obrigada mais uma vez pelo carinho que vocês têm conosco e com todas as florescidas. Somos realmente um grupo. Quando uma precisa de ajuda, é muito, mas muito lindo ver que todas se movimentam, se levantam em oração. Começamos uma nova fase. Vocês pediram um podcast e aqui estamos. Que seja bênção em nome de Jesus. E, por favor, nos digam o que vocês querem ouvir aqui, viu? Nós não temos como agradecer suficientemente por buscarmos a Deus juntas nesse tempo, usando as ferramentas de hoje. Amamos todas vocês e muito obrigada. Beijo! Tchau! Beijo! Beijo!